E uma nova aliança teve que vir. Ele fez uma aliança com Noé, que cobria todas estas coisas, homicídios, tudo isso que você vê hoje. E depois disso, agora a humanidade começou a comer carne, não mais vegetarianos e tudo isso. E nós também vimos no livro de 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, do 7 ao 9. E darei alívio para vocês que são atribulados e a nós também. Isto vai acontecer quando o Senhor Jesus é revelado do céu com fogo flamejante, com seus poderosos anjos. Ele vai castigar aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo. E eu disse que para vocês, como pastores, eu dei uma coisa geral, muita coisa foi dada a vocês, mas para vocês, como pastores, é o seu papel agora agarrar estas coisas e ensiná-las para a igreja. Por exemplo, o que é que significa andar com o Senhor? Se ele diz que Enoque andou com Deus fielmente por tantos anos e já não era, porque ele o arrebatou. Então, para você, eu não sei quantos sermãos, já pode ser o título Andando com o Senhor. Então, aqui agora, um sermão pode ser Conhecer a Deus, porque Ele vai punir aqueles que não conhecem a Deus. Conhecer a Deus. O que significa? Então, você ensina isto para as suas igrejas. Então, outro deve ser obedecer o Evangelho. O que significa obedecer o Evangelho? Então, este é o papel de vocês, pastores. Porque eu estou dando tanto para vocês ao mesmo tempo, mas eu espero que vocês estão agarrando essas coisas e vocês possam então ir e preparar a igreja, porque vocês são totalmente diferentes de todos os outros lá fora. Este será o critério, punir aqueles que não conhecem a Deus. Se você olhar, toda a terra agora está madura para o juízo, porque a terra inteira não conhece o Senhor, eles estão fazendo outra coisa. Eles não têm nem entendimento, nem sentem que o Senhor está vindo. Então, não obedecem ao Evangelho. Se você olhar isso, então você vai ver que toda a terra está madura para o juízo agora, porque eles não obedecem ao Evangelho de Jesus. E assim por diante. Eles serão punidos com destruição eterna e separados da presença de Deus e da sua glória. O que significa ser fechado para fora da presença do Senhor? E isso cabe a vocês ensinar. Todos nós sabemos que somente na presença do Senhor há vida. Então, o que significa ser cortado para fora da presença do Senhor? E assim por diante, nós temos muitas 10, 26 a 31, 2 Pedro 3, dos 3 ao 7, Salmo 79, 6, Mateus 24, 21, Romanos 1, versículos do 18 ao 20, tudo isso fala a respeito da ira de Deus que está vindo, Isaías 66, 15, Romanos 2, 8, Filipenses 3, 19, Isaías 2, 10. Nós vimos o livro do Apocalipse 6, 15, 17. É isso que nós estamos lendo agora. Rapidamente, porque eu quero ler Isaías 2, 19. Ele diz, então os reis da terra, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como os livres, eles se esconderam nas cavernas debaixo das montanhas e das rochas, e eles diziam para as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, da ira do Cordeiro. Este é o tipo de juízo que está vindo, porque grande é o dia da sua ira. Quem subsistirá? Quem subsistirá? Quem o suportará? Esta é a ira. Por isso que é importante que o Senhor te resgate, porque você pode ver que eles estão correndo. Isaías 2,19 ele diz o seguinte, Isaías 2,19 ele diz, as pessoas fugirão para as cavernas e para os buracos da terra, fugirão da presença do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Então esse é o tipo de juízo que está vindo, por isso eu disse que é importante
que o Senhor leve vocês para a glória. E então, nós começamos a perguntar, por que o Senhor, eu estou bem aqui agora, por que o Senhor trouxe uma ira tão grande para a terra? Nós começamos a fazer essa pergunta. E então nós vimos que o Senhor Jesus morreu como Deus. O altíssimo preço da salvação fez com que ele fizesse isso, o impeliu a punir todos que tentam ignorar esta salvação tão grande, uma salvação tão grande como esta. E então, nós entramos no processo do próprio arrebatamento por si mesmo. E eu li 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 11, Apocalipse 3, 10. E então nós lemos 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Então, João 14, de 1 a 3. E então, 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10. E então, nós não lemos, mas deveríamos ter lido, mas em algum momento eu vou mencionar 1 Coríntios 50, do 51 ao 57. Nós vimos estas escrituras que celebram e discutem o arrebatamento da igreja, que falam a respeito de remover a igreja. Então, o que veio destas escrituras, por exemplo, Mateus 25, do 11 ao 13, nós vimos o seguinte, deixe-me ler novamente aqui. Eu posso ler aqui. Ele diz, mais tarde então vieram as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que eu nunca as conheci. Eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque o Senhor está prometendo fechar a porta para te dizer que Ele não te conhece. Essas são pessoas na igreja que o chamam de Senhor, Senhor. E a seriedade disso, eu acho que vocês anotaram isso. Você tem liberdade de anotar. Então, a seriedade disso é porque ele repete de uma escritura à outra, ele diz aqui, e então ele diz em Mateus 7 também, então isto seriamente vai acontecer, porque ele repete vez após vez. E nós vimos que ele diz, vigiem, significando a iminência da sua vinda, o dia e a hora não são conhecidos, e nós também vimos que a prontidão é central por causa desta instrução de estar preparados e prontos. Então nós vimos o mais importante, que a porta será fechada para sempre. Fechada para sempre. Que muitos ficarão muito desapontados naquele dia, porque eles viveram as suas vidas na igreja, achando que você está indo para entrar no reino do céu. Então, repentinamente, eles entendem que eles não entraram. Eles viveram as suas vidas servindo ao Senhor, entre aspas, mas do seu próprio modo, cheios de desobediência. E eles não sabiam. Eles achavam que tudo que eles estavam fazendo está certo, pagando dízimos e todas essas coisas. Mas então, repentinamente, aconteceu naquele dia. Então eles entenderam que tudo que eles tinham feito estava errado. Nós vimos isso. E essa foi a maior advertência de que a porta será fechada. A porta será fechada e muitos ficarão muito desapontados. Muito significa a grande maioria, porque eles viveram as suas vidas achando que estavam indo para o céu e queriam entrar na vida eterna. Então, somente para ficar surpreso, eu dei o exemplo. Eu disse, eles saíram alimentar as crianças de rua. Eu também disse que eles estavam evangelizando, distribuindo os seus folhetos, fazendo cruzadas, anunciando para as pessoas que Jesus é Senhor. E então,
Eles ficaram chocados. Eles ficaram chocados naquele momento quando ele diz, para dizer-lhes a verdade, eu nunca conheci vocês. É por isso que nós estamos falando disso globalmente, para que não entremos lá. Para que vocês possam mudar os seus caminhos hoje. Honrar os profetas de Yahweh. Honrar a nuvem de Yahweh. Que me cobriu. Ouvir a instrução do Senhor, ser justo, ser santo, ser humilde o tempo todo. Essas são as características para entrar na glória. Tem essas características em você. E então você verá o reino dos céus. Cheque-se a si mesmo. Examine-se. Muitos vão ficar do lado de fora batendo. Então nós vimos Lucas 13, do 23 ao 28. Nós vamos ler agora. Can somebody go and tell him, please be awake and be in sync alguém with the Spirit pode of the Lord. dizer para alguém Can you go there? Para acordar e estar de acordo com o Espírito do Senhor. Alguém pode ir lá e dizer para ele acordar? 13 from verse 23 says the following. Lucas 13, do versículo 23 em diante, ele diz. Alguém perguntou-lhe, Senhor, only a few people going to be saved. São poucos os que serão salvos. Okay, I have not read the whole of that verse, right? Ok, eu não li todo o versículo. Você pode estar alerta, Can you go there? acordado e sóbrio. Você pode ir lá e falar para ele? O profeta do Senhor não quer ninguém dormindo durante esta palavra. Chaka, have you gone there? Chaka, você foi lá? The wrath of God is coming to this country. Can you A ira de Deus está vindo a este país. Será que você pode falar com esta pessoa? Can we continue now? Podemos continuar agora. Luke chapter 13 verses 23 to 28. Lucas 13, do 23 ao 28. Luke 13, 23, 28. Lucas 13, 23, 28. We saw in Matthew 25. Nós vimos em Mateus 25, do 11, do versículo 11 ao versículo 13. Nós vimos que muitos serão fechados para fora. Fechados para fora. E eles vão ficar lá fora batendo e ele vai dizer, eu não vos conheço. E a porta estará fechada para sempre. E agora aqui ele diz, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos salvos? E ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos, significando a maioria, eu lhes digo, tentarão entrar e não conseguirão a maioria. Então ele diz, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo. Eles vão ficar do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, eu não os conheço, eu nem sei de onde vocês são. Essa é a segunda escritura, onde ele novamente está enfatizando que a maioria vai ficar do lado de fora batendo. Eu não quero dizer o número daqueles que eu vi entrando no céu, porque eu quero que vocês se esforcem para entrar. Eu quero que vocês se esforcem para entrar. Se eu disser o número, vocês vão desistir. Ai. Esta é a segunda vez que ele está falando, nós nem fomos a Mateus 7. Ele está dizendo que ele vai trancar a porta e a maioria vai ficar do lado de fora. Ele diz, do lado de fora, novamente, do lado de fora, batendo e implorando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele diz, ele não conhece eles. O dono da casa vai se levantar. Uma vez que o dono da casa se levante, ele vai diretamente, ele vai fechar a porta e você vai ficar do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas a resposta dele é, eu não te conheço, não sei de onde você é. Então isto fala da igreja. O Deus onisciências, Jeremias 4, do 4 ao 8, ele diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Matthew 25. Let's begin from there
and derive this Mateus from Matthew 25, 25. vamos começar daqui He says, de Mateus verse 11 on, 25. Ele diz do versículo 11 em says, diante, "Later the ele others also diz, came, Lord, mais Lord." tarde as outras They também said, "Open vieram the e door for disseram, us." Senhor, Senhor, abra-nos a But he porta. replied, "Truly I Mas tell ele you, I respondeu, never em verdade knew eu you. vos I do digo, not eu know nunca you. vos conheci, eu nunca Therefore, vos keep conheci. watch, because you do Portanto, not vigiai, know the day or porque the não hour." sabeis o dia nem a hora. He is warning like that. Ele está And then you advertindo come assim. to the book Então of vocês Luke vêm 13. ao livro de Lucas 13. Luke 13:23. Lucas 13, He 23. says, Ele diz, Someone asked him, Lord, are only alguém a few people going perguntou-lhe, to be saved? Senhor, poucas He pessoas said to serão them, salvas? Ele lhes Make disse, every effort to enter through the narrow door, esforcem-se because para many, entrar pela I tell porta you, estreita, will try to porque enter muitos, and eu will vos not digo, be able. tentarão Meaning, entrar e majority não will try to conseguirão, enter and will not significando a maior parte vai tentar entrar Once e the não owner vai of the house conseguir. gets up and closes Uma the vez, door, quando o dono you'll da casa stand se outside levantar e knocking fechar a and porta, pleading. vocês Look at that. ficarão do lado de fora batendo e pedindo. Knocking and Olha pleading. isto, Sir, batendo sir, e open the pedindo. door. Senhor, Senhor, But he will abre-nos a answer, porta. I do not know Mas you, ele where you come responderá, eu não conheço vocês, não sei de onde vocês vieram. No, you can't do this. I lost my Não, husband. o senhor não pode fazer isso. Eu perdi o meu esposo por causa disso. Não, I did not do it. I served eu you. te servi. Street children. Eu alimentei as crianças de rua. Banging the door. Batendo, esmurrando But a it will porta. not be open. Mas a This is porta the não second será aberta. scripture Essa é a where he's segunda warning that the escritura door onde ele will está be advertindo que a porta será Second fechada. scripture. Segunda escritura. That means this thing is serious. Isso It will significa take que place. esta coisa é séria e vai Oh, I acontecer. lost my husband because Oh, of eu this, perdi you o know. meu I marido lost por my causa job disso. because of this. Ai, Please perdi meu forgive emprego me. por causa You disso. Por favor, I me will not perdoe. allow O you senhor não banging the pode door. fazer isso. He has Eu não vou shut te the door permitir que forever. faça isso comigo. Batendo, esmurrando a porta e ela And I estará say, fechada para even sempre. before we go to Então eu Matthew disse, até 7, mesmo antes de irmos a 21 Mateus to 7, 23, he has 21 a already used two 23, scriptures. ele If já I usou would duas warn you escrituras that the na door will be Bíblia shut. para te advertir que a porta will será really be fechada. shut. Então ela realmente estará fechada. It will Aleluia. be shut. Ela será fechada. JJ, you are not coming to sit in front here. We are live globally, so Yaya Kilimani is hearing the way you're disturbing me. The church that really disturbs the Lord. In many ways, that church. Help them to be born again properly. Ajude a igreja a two nascer de scriptures novo already. apropriadamente. Já duas Warning that the escrituras. door will be shut. Advertindo que a And then I porta said, he será that is saying, fechada. "I don't know Então you, eu disse, aquele where que you come disse, from." eu In não sei de Jeremiah onde chapter 1, você 4 and é. 5, Em he says the Jeremias 1, 4 e 5 ele diz o seguinte. Jeremiah chapter 1 verse 4 he says, Jeremias 1, 4 ele diz. the word of the Lord came to me saying, A palavra do Senhor veio a before mim I formed dizendo. you in the womb, Antes I de eu knew te formar Before you no were ventre born, da sua I sua set mãe you eu te apart, conheci. and I appointed Antes you de você as a nascer eu te prophet to the separei e The eu one te that designei knows profeta people às before nações. they are formed and Aquele placed in the que womb. conhece pessoas antes But deles on that serem day, he said, formados to e tell you the colocados no truth, ventre, I mas do not naquele know dia ele you. vai dizer: eu I do não not te know you. conheço, eu Make sure não once te the chairs are conheço. full, you close the gate. Uma Once the vez que chairs as, are full here, que you close the gate. que as You don't let cadeiras any more estiverem lotadas, fecha a porta, não deixa mais And I ninguém think they are entrar. full now, right? E eu acho que já está cheio, you have cheio two more agora, chairs, certo? Ou você tem ainda duas Somebody, can I cadeiras, tell me how certo? many chairs are there? Alguém There are pode four me chairs. Make sure there dizer? are 4 chairs. Tenho certeza de ter duas cadeiras, mais duas cadeiras, 4 cadeiras no total. Where Quem mais? And 5 chairs. 5 cadeiras. Ele diz, naquele dia ele vai dizer que não te conhece, entretanto foi ele que te colocou no ventre da tua mãe. Então isso é muito sério. Então não haverá segunda chance, a porta estará fechada para sempre. E esta rejeição vem do próprio Senhor, então não tem como você apelar. E nós vimos que o Senhor está centralizando a preparação naquela conversa para que você não passe por isto. Então, nós vimos o choro e o ranger de dentes, a visão de maio. 4 de maio do ano de 2014.
the year 2014, do ano when the de Lord showed me the church that does 2014, not make it. quando o Senhor me mostrou a igreja que não vai so, conseguir blessed entrar. people, I Então, want to povo continue abençoado, that eu quero conversation today. continuar com esta conversa hoje, The Lord may help para que o Senhor possa te ajudar. Spirit of the Lord O may help you Espírito to do prepare Senhor possa appropriately te for the ajudar a coming se of the preparar apropriadamente para a vinda do Messias. I want to look at two areas Eu quero tonight. olhar duas áreas And I'm nesta going to noite approach it in a e eu particular vou way. There are two abordá-las ways de I uma can forma approach it. específica. Há duas formas de abordar estas I duas can áreas. look at the rapture Eu of the posso church, those olhar that o make it. arrebatamento da igreja, The aqueles que rapture vão of the church, conseguir those that entrar. make it. Aqueles que vão I could look conseguir at that. entrar, eu posso olhar isto. Ou look at those that olhar don't make para it. aqueles que What não vão transpires? Why are they conseguir. O banging que and transpirou? groaning Porque eles and estão pleading and batendo gnashing e teeth? rangendo What is it that dentes they e think of implorando. when they miss O the rapture? que vai acontecer com eles I quando could eles look at that. perderam o arrebatamento? There are Eu two vou ways to poder look olhar at this. isto. Há duas formas de olhar Aleluia. isto. Aleluia. And so, Então, step by step, passo a passo, let us look at the rapture of the church. vamos Just a olhar o little summary arrebatamento for it. da igreja, apenas um pequeno resumo. which I want to look at Depois a disso, eu very quero important olhar area. uma área muito The rapture is going to importante. take a bit of time, O arrebatamento vai tomar um pouco de tempo, porque But eu quero then, falar um pouco mais, mas at the então, end of it, I no want to final see de tudo, eu why quero are ver they por que wailing, que eles estão weeping, chorando e and pranteando beating the door. e batendo na porta. Magati, I'm shocked you are here, not in a crusade. I'm very shocked you are here. The crusade was cancelled or it is going on? But you just have the crusade, you just go on. Magati, with você this estava until, na the people join cruzada? you O que tomorrow. você está fazendo Okay, aqui? so you still have it tomorrow. Yes. Tomorrow, Você vai ter that's how amanhã. we run it. Ok. Yeah, so the rapture of the church is essentially the removal of the church from the earth. O arrebatamento da igreja é essencialmente remover a igreja da terra antes que o juízo do Deus Todo-Poderoso atinja a terra. Você pode dizer a ira de Deus atinja a terra, significando a ira de Deus está vindo. E eu compartilhei a visão de 15 de janeiro do ano de 2017. A visão de 25 de novembro do ano de 2006 em Kerancha, aquela de 15 de janeiro de 2017, na verdade a tradução é o trasladar dos vivos para cima. Então o arrebatamento, os que dormem em Cristo Jesus, é o que você vê em 25 de novembro do ano de 2006 em Kerancha. Então, e também a visão de 20 de novembro do ano de 2023 e a visão de março, 22 de março de 2024. Essas todas são visões do arrebatamento. Eu compartilhei com vocês abertamente, eu dei todos os detalhes e por alguma razão eu dei até mais do que eu deveria ter dado. Eu dei demais, eu dei muito. Então o arrebatamento é esta maravilha onde a igreja é transportada, a igreja santa é transportada, os cristãos são transportados para dentro do céu através do processo da glorificação. E serão arrebatados, e será um arrebatamento forçado. Aleluia. Aleluia. E ele diz aqui, este é um evento do tempo do fim, então você pode imaginar os tempos nos quais estamos. Isto aqui é o tempo do fim. É um evento do tempo do fim. Que vai acontecer em um flash, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta, quando os cristãos santos serão arrebatados e levados para cima, acima da terra, para encontrar Jesus lá. Depois disto, eles vão entrar no céu com ele. Então, o arrebatamento pré-tribulação que eu estou anunciando, o arrebatamento antes do juízo, pré-juízo, o arrebatamento pré-tribulação que eu estou anunciando é a verdade absoluta. E este arrebatamento que virá,
it bespeaks two ele things. fala duas coisas. If he's going to come before Se ele judgment, virá I've said it antes again do and again, juízo, e eu já disse then isso it's vez após vez, underscoring então ele two important things. está Number one, enfatizando duas coisas that the Lord importantes. never runs Número two 1, que o programs at the Senhor same nunca time. conduz dois programas ao mesmo tempo. That the Lord never Que o runs the Senhor program of nunca the Gentile conduz nations o programa das nações together with the gentílicas program juntamente of com o Israel at the programa de same time. Israel ao mesmo tempo. Are we together? Estamos juntos. That God Que o Almighty Deus Todo-Poderoso has to finish with the tem program que terminar of the com o church programa da igreja. in the Gentile world, No the church mundo age, if you gentílico, will. a era da igreja, se você quiser dizer assim. And that program is totally E este separated programa é totalmente from the program separado the Lord do has programa que o with Senhor Israel. tem com Israel. However, Entretanto, another point, um outro ponto, the salvation of the grace a is the salvação same da for both graça Jews and Gentiles. é a mesma para judeus e And on your gentios. screen right now, E you na have sua Daniel tela chapter agora 12, verse você 2. tem Daniel Where it says the 12:2, following. onde ele diz o seguinte. It says, multitudes Ele who diz, sleep in the dust of the earth multidões will que awake, dormem some no pó to da terra everlasting life, despertarão, and alguns para a others to vida eterna shame and e outros everlasting para contempt. vergonha e terror eternos. Those who are wise 3. will shine like the Aqueles que são brightness of sábios reluzirão com o And brilho those do who céu, lead men into e righteousness, aqueles que like conduzem the stars muitos forever à and ever. justiça Verse serão 1 como says, estrelas para those todo whose names sempre. are found No written in versículo the 1 ele Lamb's diz, Book of Life. aqueles cujos nomes estão Verse 1. escritos no livro da vida do Cordeiro. No At that time, versículo 1, Michael, the great naquele prince, tempo, who protects Miguel, the o people, grande will príncipe arise, que and there protege will o be a seu time povo of se distress levantará such e as haverá um has not tempo de happened angústia from the tal beginning of como nations nunca until houve then. desde o But início at that das time, nações até your então, people, mas naquele everyone tempo, whose o name seu is found povo, written in the aqueles book, cujos the nomes Lamb's estão Book of Life, escritos will be no delivered. livro da vida do So he's Cordeiro, saying serão libertos. Então, ele está salvation dizendo of the grace que a salvação is da the graça same é a mesma Israel para Israel and the nation. e para as nações, Jews para os and judeus the Gentiles. e para os gentios. You must Você belong to tem the que Lamb. pertencer ao Cordeiro. Revelation chapter 3, Apocalipse verse 5. capítulo 3, versículo It says the 5, following. ele diz o seguinte: The one who is victorious will like them be dressed in ao white. vencedor, And I'll ele never será blot out vestido the de name branco, of that person e eu jamais from the book of apagarei o life. nome desta pessoa do But will livro da vida, mas eu o reconhecerei. before my Eu Father. reconhecerei You see, now este this nome is the diante church do meu age. Pai. Então, essa é a The era other da one was igreja. talking about O Israel. outro, ele And está both falando of them, sobre one Israel, common e os denominator. dois têm um The denominador name comum. must be O written in the nome Lamb's Book tem of Life. que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. The salvation of A the grace salvação is the da same graça é a mesma for both the Jews and the para os Gentiles. gentios, para os judeus e para os gentios. And therefore, Portanto, God o Almighty Deus Todo-Poderoso is right now. está agora mesmo, He's right now ele dealing with está the agora church. mesmo lidando com a And igreja. he must finish E ele tem his que current terminar program o with the seu church, programa the church atual com a age, igreja, na era da igreja, prepare the church. preparar a igreja. And then after E that, então, depois disso, embark on the program with Israel. embarcar no programa com I wanted Israel. you to understand Eu these queria que vocês little entendessem introductions before we essas begin. pequenas introduções antes de começarmos it's hoje. absolutely clear, E eu we acho que é said this again and absolutamente claro, eu já disse that the isto two vez programs após are vez, separate. I que os know dois you have programas seen são me separados. engaging with Eu Israel, sei que but we vocês have me not viram engaged that deeply. me lidando com Israel, But mas you can see that the ainda não opening of the fomos door, the opening of profundamente conversation com with Israel. Israel, telling Nós them what is abrimos coming, a conversa telling com them, Israel, they asked dizendo me what para is eles o coming, que está they vindo. called Eles me. me perguntaram o que está vindo, eles me ligaram. But we have not Mas engaged nós ainda as não we now lidamos leave com this ele program como under the agora other program. para deixar este So the programa Lord is para still lidar having the com outro. program Então o of the Senhor church age. ainda está lidando com o programa da era da igreja. After he finishes the current Depois que program, ele then he terminar will o programa embark atual, on ele the vai program fazer with isso. Ele Israel. vai That really embarcar no puts it into programa com Israel. where É you por isso belong. que ele pôs em perspectiva That you really aonde don't belong você here. That's what I'm pertence, trying que to drive vocês to. realmente não pertencem a That you esta must terra. prepare well Vocês and têm que se exit, preparar right? bem e
então partir, certo? I have a prophetic Eu tenho timeline uma here, linha do tempo profético aqui, which I should have drawn que eu earlier, deveria ter desenhado antes, which has the cross, que tem a cruz and then Pentecost, e então then before the Pentecostes. cross, Então, and then the antes, cross, e and então then tem o Pentecost. antes da cruz, então você tem a Okay, cruz I e want to say, Pentecostes. I bless you Eu all quero in the dizer mighty que eu name of abençoo Jesus. todos vocês no poderoso Thank you. nome Just de sit down Jesus. where you are. Obrigado, I bless you in the sentem-se. mighty name Eu of abençoei Jesus. vocês no But I just poderoso want you to nome de take the Jesus, matters of God mas very eu quero que seriously vocês and don't levem o take the ones assunto who de are here Deus for muito granted, because seriamente. the Não cloud of God aceitem is isso covered aqui, them. não tome isso como garantido, porque a I just want to nuvem de warn you Deus of that, os please, cobriu. because there's Eu much quero more than advertir vocês, 90% porque unrevealed. mais de 90% ficarão. E você pode ver pelos terremotos, falando da Tanzânia, você viu o derramamento de sangue lá. Ninguém instruiu isto para vocês. And so, there is a prophetic timeline Então, I have há uma here. linha do tempo If you draw a profético que eu straight tenho line, aqui. Se você desenhar uma linha a horizontal reta, line, uma linha horizontal, There is before the tem o cross, then tempo you put antes the da cross. cruz, então você coloca a cruz lá. After the cross, Depois right da near cruz, the cross, there bem is perto da Pentecost. cruz, tem Pentecostes. After Pentecost, Depois de Pentecostes, you run until você you are one vai arrow going up até que você rapture. tenha uma Thank God seta for this. para Let me thank you for cima writing. dizendo arrebatamento. Obrigado arrow por going up escrever. is rapture. Now, Então, essa between seta para Pentecost cima é o and that arrebatamento. arrow going up Então, called rapture entre is called the church Pentecostes age. e a This we seta have para seen cima again and você again, chama but era da today I'm just igreja. doing this Eu to estou touch base falando, with já you falei before isso we vez get após started. vez, mas That's eu why quero I'm doing tocar this. nisso antes de começar. Are we É por together? isso que eu estou falando isso agora. Estamos juntos? The church age. A era da Revelation igreja. chapters 2 and 3 Você tem are right Apocalipse there. 2 e Pentecost 3, and você the tem rapture. Pentecostes e então o arrebatamento. After that, Depois disso, after the rapture, you depois do have one arrebatamento, section, você tem 3.5 years, uma and sessão de another 3 section, anos e 3.5 meio e years. outra sessão, The first outro section, espaço 3.5 de years 3 called anos e meio. tribulation. A primeiro espaço second de 3 section anos of e meio 3.5 você chama years tribulação. is called the Great A última, Tribulation. os últimos And 3 anos e all meio of se them chama you must grande put them tribulação together. e todos And eles you você say, junta tudo processing of e você vê Israel o for the kingdom of processamento God. de Israel para o reino de processing Deus. of Israel A preparação, for the kingdom o of processamento God. de Israel Right para o now, reino he de is Deus. processing Agora mesmo ele the está Gentile processando church. a igreja He is dos processing gentios. the church. Ele está preparando e processando a igreja. So, the purpose Então, of doing o this is clear. propósito You de can fazer tell isso that é I'm claro. Você trying to pode get to a dizer que eu place estou where tentando you chegar no yourself lugar will say, onde so você we have mesmo no vai place dizer, there. então Let us nós just ainda não prepare. chegamos lá, então vamos nos preparar And I bem. bless you E eternally eu with abençoo eternity in the vocês mighty eternamente kingdom com of a God, all of you. eternidade no reino do Deus So Todo-Poderoso, please todos don't vocês. goof up with that. Então, por favor, não Just be brinquem serious com and isto, hold on to sejam that. sérios e And agarrem walk isto righteous. Let the e Spirit of andem em the Lord help you, justiça, right? que o Espírito do Senhor ajude vocês. So again, Certo? that timeline is very Então, simple. You have a novamente, essa horizontal linha do line, tempo é muito then you simples. have Você tem uma before linha that a horizontal. cross is placed Então, on the line. uma cruz é colocada After the na cross linha is do placed tempo. just next to the Então, cross, perto da cruz, Pentecost happens. já bem And junto then da you cruz, have the você whole tem distance, Pentecostes. and then Então, an você arrow tem um going up espaço rapture. maior. So Então, in você between tem there uma is the seta church indicando age. para cima. Então, aqui você vê, And you can say, este being tempo é a era da fulfilled igreja, now. That's the que one você you are pode dizer, ele fulfilling está now. se cumprindo agora. É isso That's que why está the se Lord has cumprindo sent me to agora. you. É por isso que o Because it's Senhor me about to enviou come até to an vocês, porque está prestes a acabar. And then when the E arrow então, goes up, it's quando called esta rapture. seta, Then you ela have 3.5 aponta para cima é o years, arrebatamento, and the next box is então 3.5 3 anos e years. meio, e outra caixa And all você of tem them, 3 anos one e is meio de novo. tribulation, the other one Então, great tribulation. uma é tribulação And all e of outra é a those grande two tribulação, brackets, two e boxes, essas two sections, essas segments, duas dispensations, dispensações, they are esses all dois together espaços de tempo juntos, the processing of chama-se Israel. o processamento God de Israel. Almighty processing O Deus Israel Todo-Poderoso for the kingdom processando of God. Israel para o reino de Deus. Daniel 70th Daniel, week. a 70ª semana de Daniel Are é we assim together? como você vai colocar. Estamos juntos? After that, Depois then you disso, have another arrow, então but você coming tem down outra now. seta, mas agora you say descendo. second coming of Então Christ. esta é a segunda vinda And de then in Cristo. they write, E então lá Millennial você reign of escreve o Christ. reino milenar de Cristo. Millennial reign of Christ. O reino milenar After de which you have Cristo. another Depois disso, você tem uma outra The demarcação, great white throne judgment, o juízo do and grande beyond trono that now branco. E is depois your disso, além eternal disso, agora estate. você tem o The estado eternal eterno. commonwealth of God, O reino the eterno de eternal Deus, state, o estado where you have eterno, the new heaven, onde você tem the o novo new céu, earth, a nova terra the new e Jerusalem. a nova Jerusalém. together? Estamos juntos? I have a purpose. Eu tenho The um purpose is one propósito, that e you o may see propósito that é este: this is que really vocês your time. possam ver You que have to este use this realmente é o tempo de vocês têm que usá-lo bem.
Então, este arrebatamento que eu estou anunciando antes do juízo, que se chama arrebatamento pré-tribulação, é um evento muito poderoso que, na verdade, dá o propósito para o arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Este arrebatamento que eu estou anunciando antes da ira, antes da tribulação, é tão poderoso porque ele, na verdade, ele dá um propósito, ele tem um objetivo, uma razão, ele dá uma importância muito grande para o arrebatamento. E o propósito do arrebatamento é para levar embora a igreja antes da ira. O papel do arrebatamento é tirar a igreja do cenário para que Deus possa completar a sua obra de restaurar Israel, de julgar Israel. Você pode dizer, você se lembra que começou antes? Daniel 9, versículos de 1 a 3. Eu estou ensinando, não sei porque eu estou ensinando vocês. Por que eu estou ensinando vocês? Eu deveria apenas ter movido coisas. Daniel 9, de 1 a 3, ele diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Medo, por descendência, que foi constituído sobre o reino de Babilônia, significando o reino de Babilônia caiu, Nabucodonosor caiu. É por isso que Daniel sabia, deve ser este o tempo, depois de ler os manuscritos de Jeremias. Depois deste tempo, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor, o profeta Jeremias, significando que Daniel entendeu os manuscritos de Jeremias. Então ele entendeu que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então ele subestimou. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque eu disse que a tribulação não é para vocês. A tribulação é para o Senhor completar o juízo de Israel, ou para processar Israel para o reino de Deus. Vocês se lembram que todas estas coisas foram ditas em Daniel 9, do 24 ao 27, onde ele diz, para terminar a transgressão, acabar com a rebelião, todas estas coisas que ainda não aconteceram com Israel. Vocês estão entendendo? Então, ele está dizendo muito claramente aqui que no primeiro ano do reino dele, eu, Daniel, entendi pelas escrituras, de acordo com a palavra do Senhor dada a Jeremias, o profeta, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Versículo 3 ele diz. Então eu me dirigi, eu virei o meu rosto para o Senhor Deus e busquei o Senhor em oração, súplicas com jejum e saco de cinza. Daniel 9, 15 ao 19 ele diz: agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti um nome, como hoje se vê. Nós temos pecado, nós temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, conforme todos os seus feitos, atos de justiça, afasta de Jerusalém, na tua cidade, o teu monte santo, a tua ira e a tua indignação, porque os nossos pecados e iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos que nos cercam. Agora, ó nosso Deus, ouve as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Nós não te fazemos pedidos porque somos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores.
people porque bear a your tua name. cidade So e o you teu can povo see levam o teu that nome. Então você that pode ver prayer que that was esta oração que foi in Daniel respondida chapter 9, em Daniel 24 to capítulo 9, do 24 ao was out of 27, this petition. foi por causa deste So you can pedido. tell very clearly Então você pode that if dizer muito 69 claramente que weeks are done, 69 and one semanas is se pending, passaram one is balanced, e falta then uma one que is está for this. pendente. Então uma é para cumprir Because in esta, answering para this, the responder Lord comes esta up with oração. 70 weeks. Porque para responder And that's esta why I oração, said, o if the Senhor agora 69th veio week, com 70 after which semanas. now E the nós time sabemos is que depois quiet, das the church is being 69 admitted. semanas, If he's o going to tempo start the parou, 70th ficou em week, it's the silêncio, continuation e of agora this, nós temos the que ele vai judgment of Israel. continuar Are we together? com a 70ª semana, então ele vai derramar este juízo. So the role of the Entendem? rapture is to remove Então the o papel church do from the arrebatamento é scene, remover so that a igreja God do can cenário complete his judgment para que ele of possa cumprir Israel. o seu His juízo com restoration of Israel, Israel, a whichever way you sua want to put it. restauração com Israel, de qualquer forma que você quiser And then colocar. Daniel 9, 20 and Então 23 Daniel says the 9, 20 e 23, ele diz o seguinte. It says, Ele while I was diz, speaking and enquanto eu praying, estava falando e orando, confessing my confessando o meu pecado and the sin of e my o people pecado do Israel, meu povo Israel, and making my e request fazendo o unto meu the Lord pedido my ao God Senhor meu for his Deus, holy hill. em favor do seu santo monte. While I was still in Enquanto prayer, eu ainda estava em Gabriel, the man oração, I had Gabriel, o seen in the homem que eu earlier tinha vision, visto na visão came anterior, to me in a veio a swift mim flight voando rapidamente about the time of the para evening sacrifice. onde eu estava a hora do sacrifício remember da when he tarde. flies, Lembra que he has quando the ele wings, voa, but his ele hands tem are as asas, mas as mãos deles Also estão hands. na frente. Ele também tem Because the mãos, Lord has sent him porque o quite a Senhor few times. o enviou a mim He is the muitas messenger vezes. angel of the Ele é o Lord. mensageiro, o anjo mensageiro de Deus. Ele é o Deus, o anjo que ele envia com as suas mensagens. Algumas das ocasiões, quando eu perguntei para ele, o que é isto? Qual é a mensagem? Quando eu vi o que eles estavam fazendo, o antigo sacrifício em Jerusalém, e as duas bestas estavam entrando no templo da tribulação, então eu perguntei, foi ele que foi enviado. And, Aleluia. so he instructed Então me and ele said me to instruiu e me Daniel, disse, I Daniel, now come to give you insight eu and agora understanding. vim para te dar entendimento As soon e as you began to revelação. pray, a word went out, Assim que which I você come to começou tell a you. orar, a palavra For you are veio highly e eu vim esteemed. para te falar porque I você é remember one muito time amado. when he came Eu and me sat lembro uma before me, vez quando ele veio e and he sentou told me diante that de the mim, ele me Lord disse, loves you very o Senhor much. He ama sent me to vocês tell you muito. that he loves you. Ele me Don't- enviou I para will dizer not que ele come. te Don't ama get that muito. access. That's I told you. Eu não vou entrar nesse eixo. Eu já disse para No, no, vocês. anyone can see, everybody can Isso, see. todos podem ver. Yes. Todos podem ver. You can call the Lord and the Lord comes. Ele pode chamar o Senhor e o Senhor vem. Todos podem ver isso. Então não aplaudam. Eu estou simplesmente compartilhando o que isto significa. O Senhor ama vocês. Sim, Ele traz a mensagem, mas Ele disse, o Senhor te ama muito. Ele me enviou para te dizer que Ele te ama muito. Ele sentou e nós falamos um com o outro e Ele veio para trazer a mensagem. É isso que Ele está falando aqui. Você é muito amado, então considere a palavra e entenda a visão. Então, 24 semanas, 70 semanas estão decretadas. Então, a última agora está vindo, então você pode entender que isso não é para vocês. Daniel era parte disso. Doutor Arão, por que o senhor não está sentado aqui na frente? Todos estão me ouvindo falando com o senhor, isso é muito impressionante. Ah, e a igreja keniana. As pessoas estão vindo, por que estão perturbando ele? Ele quer que o doutor Aaron sente na frente. Então, novamente, nós estamos tocando numa introdução do arrebatamento. Vocês estão amando isso? Sim, porque isso está te dando esse entendimento. E você vai entender, por que eles estão batendo e não vão poder entrar. Eu sei que o tempo não está do nosso lado, mas hoje nós vamos até 1h da manhã, por favor, porque a partir de amanhã não estarei aqui. Então, Daniel 9, 24 ao 27, ele diz, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Eu estava lá recentemente, eles não obedeceram isso. Eles ainda não obedeceram isso. Eu estava em Israel recentemente, eles não obedeceram isso. Então você pode dizer... Gadara, traga a sua cadeira. Por que eu estou aqui cuidando dos quenianos? Por que vocês já não fizeram isto? Qual é o problema? People like Sheila Mwaro just shrinking like this. What is that with the eye, Kiliman? What's the big deal?
What is the big deal with Yahya Qual é o And she problema had not com even- Yahya look at how slow she is Kilimani? to answer. Veja quão lenta ela é para responder. Before he starts restoring Israel. Antes And dele that is começar a Revelation restaurar chapter 3, Israel, 10, 11, isso é says, Apocalipse "Since you 3, kept my 10 e 11, ele command to diz: endure patiently, visto que I will você also guardou keep o you meu from the mandamento hour para of trial perseverar that com is going to paciência, eu come também te guardarei unto da the hora da whole provação world, que virá the entire para world, todo mundo to conhecido, o test the mundo inhabitants inteiro, of the para provar os habitantes da Then verse terra. 11, the imminency Então, no of his versículo coming. 11, a I am iminência coming da soon. vinda dele. Hold on to Eis que what you venho em have, breve. so that Guarde no o que one você tem may para que take ninguém roube your crown. a tua And coroa. then Romans chapter 11, Então, 25, 26 Romanos says the 11, following, 25 "The e removal of the 26, church ele from the diz o war seguinte: theater a before remoção restoring da Israel." igreja Look do at that cenário now. de guerra Romans antes de restaurar 25, Israel. 25, he says, O Romanos "I 11, do not want you to be 25, ele ignorant diz: of this eu mystery, não quero brothers que and vocês sisters, sejam ignorantes deste mistério, so that irmãos e you may irmãs, not be conceited. para que vocês não se tornem Israel has presunçosos. experienced a Israel hardening in part experimentou um until the endurecimento full em parte number of the até que Gentiles chegasse a has come in. plenitude do After they número have dos entered, gentios. look at what happens, verse Depois que 26. eles tiverem entrado, Then he says, veja o 26. "And Então, in the same way ele diz: all e Israel will assim be então saved. todo As it is Israel written, será the salvo, deliverer will como come está from escrito, Zion. virá de He Sião will o turn libertador godlessness away que from desviará de Jacó a After the impiedade. church, the fullness of the number of Depois da Gentiles, igreja, then he depois will que a handle plenitude do now número dos Israel. gentios entrar, então olha, Are we agora vai together now? lidar com Israel. Estamos Very juntos agora. powerful. Step by Muito step, that you may poderoso, understand these things. passo a Why passo, para que você the weeping possa and entender gnashing of estas teeth coisas at the door. muito bem, porque o choro e When you fail ranger de to enter, dentes na because porta, of what quando we are você going to falhar em entrar, por That causa is not daquilo your que nós time. vamos ver. Este não not é o the seu time for the tempo, church at não all, é o at all. tempo para a igreja de forma Hallelujah. nenhuma. Aleluia. And so, Então, Christ at the rapture is coming to claim the Cristo church. no arrebatamento está vindo para He's coming to reivindicar rescue a the igreja. church. Ele está vindo para book of resgatar a Matthew igreja. 16, No 18, livro he de gave a Mateus prophecy about the 16, church. 18, ele deu uma And in that scripture he profecia a says, respeito da igreja. "And I tell E you nesta that you are escritura ele Peter, diz: and on this e eu rock te digo that is que tu és Jesus, Pedro, on this e rock that esta is sobre Christ, esta the Son rocha, of God, que é the Son Cristo, of the living o God. Filho On do this Deus rock that is the vivo, confession sobre that I esta am rocha, Christ. He que is é a the Christ, the Son of the confissão living que eu God. sou o Cristo, And whoever Cristo, believes Filho that do Deus is vivo, saved. e todo On aquele this que crê rock nisto, I'll ele build disse: my church, sobre esta and the rocha eu gates of construirei a minha Hades igreja, will not e as overcome, portas will do not inferno prevail. não He gave the prevalecerão prophecy sobre there ela. that he's going Ele to build deu the a church. profecia lá de que ele vai construir Give a the prophecy igreja. there. Ele That he's deu a going to build profecia the church. aqui, que ele And in iria the book of construir Acts, a chapter igreja. 1, E no verse livro 8, de he also Atos, gave that capítulo 1, prophecy. 8, ele também deu Acts essa chapter 1, verse profecia. 8. Atos 1, He 8. says, "But you will Ele receive diz: power when the Holy mas Spirit comes upon recebereis you, poder and you'll be my quando o witnesses Espírito in Santo descer Jerusalem, sobre vocês, and e in vocês all serão minhas Judea, testemunhas in em Jerusalém, Samaria, even em the toda a ends of the Judéia e earth." Samaria He's talking e até about os the church. confins da terra. Ele está falando This a is the respeito church. da igreja. The prophecy was Essa given é a about the igreja. church. A profecia foi dada a respeito then, da igreja. E At então, Pentecost, remember, it was em fulfilled. Pentecostes, você se lembra que Aleluia. se cumpriu? Aleluia. And so, Então, at Pentecost now the church em Pentecostes agora, a igreja veio. came. So, Daniel chapter Então, 7, 21, Daniel 23 says the capítulo following. 7, 21, 22, ele Why diz does he o come to claim the seguinte: church? por que ele vem para He says, reivindicar a "I igreja? watched as this horn Ele was diz: waging war against eu the holy observei people enquanto and este chifre defeating them." guerreava He contra os said, santos e "Will os not derrotava. prevail Ele, upon his antes ele church." disse que o inferno não prevaleceria now, sobre a igreja, mas He's agora prevailing upon é- God's people. ele está prevalecendo sobre Something o povo tells me de the church Deus, has been taken away. vencendo-os. Então, algo me diz que a igreja já foi These levada are other embora. people. These are Então, now esses são tribulation saints. outro povo. Esses agora são os santos tell da the church is tribulação. not Você pode dizer que a igreja não está mais aqui. And he goes on and on. E ele Verse 22. continua dizendo no versículo Until the 22. ancient of days came and the Até que o judgment ancião was de given dias veio e unto pronunciou the a saints sentença em of the favor Most High. dos santos do Altíssimo. And the time came when the saints E possessed chegou a hora quando os santos possuíram he o reino. comes. Então, ele vem. He comes to claim the church. Ele Why? vem para reivindicar a igreja. Por quê? Por causa de 1 Coríntios 11, 25, 26. The same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Da mesma forma, depois da He ceia, came ele tomou o and he cálice e brought the disse: covenant, the covenant este é o of his blood. sangue da nova e That's eterna why he's aliança. coming to claim her. Bebei He em memória de purchased mim. her with his own blood.
He purchased the church. Ele está dizendo You are que not ele your own. comprou You a are not a free igreja spirit. com seu próprio You have sangue. been Você não se purchased by the pertence a Lord. si So live for mesmo. the Lord. Obey the Lord. Você não é um espírito livre. Você foi comprado pelo Senhor, então viva para o Senhor. And then Obedeça it ao says, Senhor. For whenever you Então eat ele this diz, bread and porque drink this toda cup, vez que you você proclaim come the este Lord's pão e death bebe until este he cálice, comes. você anuncia a morte do Senhor 1 Corinthians até chapter 6, que ele 19, 20, in a hurry, venha. says the following. 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz, acaso não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que estão em vocês, o qual vocês receberam de Deus? Vocês não se pertencem a si mesmos. No versículo 20 ele diz, vocês foram comprados por alto preço, foram comprados, portanto honrem a Deus com seu corpo. Ele está vindo para pegar a igreja, porque com seu próprio sangue ele comprou a igreja. Aleluia! Então ele tem direito sobre a 1 igreja. Peter chapter 1, 17, 19. 1 Pedro 1, 17 a 19. Comprados pelo eterno, superglorioso sangue do Cordeiro sem defeito. Verse 18 he says, No versículo 18 ele diz, porque vocês sabem que não foi com coisas perecíveis como ouro e prata que vocês foram redimidos da vã maneira de viver que foram legados a vocês pelos seus antepassados. Mas foi pelo precioso sangue do glorioso Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele comprou a igreja. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 in a hurry. 1 Coríntios 1, com pressa, porque ele está vindo para a igreja no arrebatamento nesta introdução desta noite. Ele diz, to the church of God in Corinth, para a igreja de Cristo em Coríntios, aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, seu povo santos, porque ele comprou a igreja e santificou a igreja. Sanctified the church. Ele santificou a igreja, ele separou a igreja. 2 Coríntios, ele separou a igreja. Comprados, santificados e separados. 2 Coríntios 6, 14, nós lemos vez após vez, do 14 ao 18. Não estejam em julgo desigual com os incrédulos, porque que comunhão há entre os santos e os incrédulos? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que é que o crente tem a ver com o incrédulo? Ele diz que argumento, que comunhão pode haver entre os templos de Deus e os ídolos? Porque nós somos templos do Deus vivo, porque o Deus disse, andarei com eles, viverei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles, sejam separados, diz o Senhor Todo-Poderoso, não toque coisa impura e então eu vos receberei. Muito sério. Ele não somente fez uma aliança com ela, desenvolveu uma aliança com seu sangue, com a igreja, foram todos comprados com o mesmo sangue, mas ele também libertou a igreja, ele santificou a igreja, depois disso ele a separou. 1 Corinthians 6:11 same. 1 Coríntios 6:11, a mesma coisa. Says, and that Ele is what disse, some of you were. e é But you isso were que alguns de washed, vocês and you eram, were sanctified, mas agora foram lavados and e were santificados, justified in the name foram of the Lord justificados Jesus no nome do Senhor Jesus Cristo by the Spirit e pelo of the Espírito Lord God. do Senhor nosso Deus. Set apart. Separados. So, he remembers Então, the covenant ele when he se comes. lembra da aliança quando ele vem. Randy, are some people near you, they are writing also? Or they are gazing and gazing at me? Okay, you are now arguing with me, right? Randy is arguing with me live on TV, right? That is amazing. That is amazing. I don't know whether that is forgivable to the Lord. So, Então, Exodus chapter 2:24. Êxodo 2:24. He remembers the covenant. Ele and se comes. lembra da aliança e então God ele vem. heard their groaning. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Então ele foi para resgatá-los. Então você entende agora o papel do arrebatamento? Ele se lembra da aliança para vir agora e te resgatar. A aliança.
Exodus 6:5. Êxodo 6:5. Moreover, I have heard the Entretanto, groaning of eu the ouvi o Israelites, lamento, o gemido dos Egyptians israelitas a are quem os enslaving. egípcios mantêm I have escravos. remembered my covenant. Lembrei-me da minha That is aliança. what happens at Por rapture. He isso, comes é to isso que rescue acontece you. no arrebatamento. He Ele vem para te remembers his resgatar. covenant. Ele se lembra da And sua comes aliança. for you. E ele vem para What an vocês. awesome God. Que Deus maravilhoso. And so you have John 14 Então, in there, 1 você and 3. tem João You 14, 1 a 1 3, 1 Coríntios 11, 25, And then you have 26. Matthew 28, Então você tem Mateus 18 to 20. 28, do 18 ao 20. Prepare this place as he Prepare prepares este heaven. lugar como ele preparou o Prepare céu. the nations Prepare as as he prepares nações heaven. como ele está preparando John o céu. 14, 1, 3, he is João preparing 14, heaven. Matthew 1 a 28, 3, ele verse está 18, preparando o all the way céu. to Mateus verse 28, you do are to 18 ao prepare 20. the earth, right? Agora vocês têm que preparar a terra, certo? And 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 Primeira 18, now is the Tessalonicenses, rapture of the church, right? do 13 ao 18, agora é o So, have you arrebatamento seen a da little bit igreja, of the certo? introduction to give you Vocês perspective? viram um pouco da introdução para dar-lhes Very perspectiva? important, very powerful. Muito importante, Very muito powerful. poderoso, muito And so poderoso. the chronology of the Então a rapture is as follows. cronologia do arrebatamento é o seguinte: o próprio Senhor, o Senhor mesmo, descerá do céu. The Lord himself O descends from heaven. próprio Senhor desce do céu. He descends from heaven. Ele desce do céu. And then Então, when he comes in quando the ele vem, eternal glory. ele vem na eterna eternal glória, glory. na sua His eterna glória. enormity of his Esta é a infinite enormidade da sua He infinita comes in glória. his majesty Ele vem and na sua crown. I majestade have seen e him coroa. come with a crown. Eu ouvi vindo com uma coroa. And he comes right above the E earth. ele vem bem acima together? da terra aqui. Estamos juntos? And then the Lord shall shout. Então o Senhor gritará. Shout. Ele vai gritar. What I have heard, O que eu ouvi? I think the voice, I don't know how it's arranged. Eu não sei but the como voice está I heard, organizado, mas a voz they que eu say, ouvi, "Look, ele the diz: Lord is Veja, about to appear o in the sky." Senhor está prestes a So that aparecer no must have céu. been the voice of the Então esta archangel deve ter announcing his sido a arrival. voz do arcanjo anunciando a chegada dele. But the Lord himself also Mas o shouts Senhor with a mesmo, shout. ele também grita com grande grito. He shall give a shout, Ele an dará order um to the grito, dead. uma ordem, um comando To para os wake up. mortos, Book of John, para chapter 10, acordar. 27:30. João 10, 27 Says the ao following. 30, ele diz o seguinte: My sheep listen to my As voice. minhas ovelhas conhecem I a know minha them voz, and they follow eu me. as conheço e elas me I seguem. give them eternal Eu life, lhes dou vida and they shall eterna never perish. e elas jamais No perecerão. one will snatch them out of my Ninguém as hand. arrebatará das minhas mãos. My Father who has given O them to meu me is Pai, greater que me than deu all, as ovelhas, é maior and do no one que can snatch todos. them out E of my ninguém Father's pode hand. Very arrebatá-las das serious. mãos do meu Pai. I Muito and the sério. Father are one. Eu e o He Pai makes a somos shout for the dead to come out. Ele faz um grito They para hear os his mortos saírem e eles That is the ouvem a event voz I've seen the dele. tombs opening, Este é o evento and que eu vi, they're os coming out túmulos their glorious abrindo e bodies, eles glorious estão garments, saindo com going corpos up. gloriosos, vestes November gloriosas, 26, indo para cima, 26 de novembro. November 25, 2006, 25 de at novembro de 2006 em Kerantia. Aleluia. And Michael, okay, I don't want to say Michael. Eu não The quero dizer archangel Miguel, also o shouts. arcanjo também grita. You know that Michael, Vocês sabem que is the Miguel archangel, but é there o are other arcanjo, archangels, if you mas read há scripture. outros arcanjos, se você ler a Even escritura. Gabriel, when Até I met mesmo him, Gabriel, quando eu o he is very encontrei, superior. ele é muito superior. he is very superior. Ele é muito superior. Because when Jesus was to be born, it's Gabriel that Porque came and quando announced. Jesus iria nascer, foi is Gabriel Gabriel, que veio e anunciou. E então o nome dele é Gabriel, When Jesus certo? was coming, right? It was Quando Gabriel, Jesus right? estava vindo, foi So Gabriel maybe it's que Gabriel. anunciou. Então o nome dele é Gabriel. Hallelujah. Aleluia. And so, Então, Michael the archangel, Miguel, o arcanjo, the archangel ele é o que grita. will come and O will arcanjo shout also. virá, Maybe Gabriel, maybe Michael, that I ele do not know, gritará not given também. yet. Eu não sei se é When Gabriel ou announced that Miguel, he's coming, like ainda I não told sei. you. Ele vai The anunciar o Lord is about to anúncio, appear vai in the anunciar a vinda do Senhor. Veja, o Senhor está prestes a aparecer no Very céu. serious. Muito sério. The trumpet will sound, A trombeta soará,
That trumpet is for Esta purposes of trombeta é summoning para o the church. propósito de Summoning an reunir a assembly igreja. before the Lord. Fazer uma santa assembleia The aí last adiante do trumpet Senhor. now. A última Someone trombeta finally agora. to Finalmente go up and reunidos, appear. vão The sacred subir assembly. e comparecer. Uma assembleia santa. That trumpet also announces Esta the arrival trombeta of também the Lord. anuncia a chegada do Senhor. Hallelujah. Aleluia. And then the dead will be resurrected. Então os mortos Those who are dead ressuscitarão. and holy at the point of Aqueles que morreram e eram santos no Holy ponto and da sua morte, santos e resurrected and arrependidos, glorified. ressuscitados e glorificados garments, and em then vestes taken up. gloriosas, 1 então John levados chapter 3, para verse 2. cima. The vision 1 of João October 3:2, a 18, visão de we say 18 it de again outubro and de again to the ends of the 2021. earth. Nós já And the falamos vez message após vez até os awaiting confins da terra, e a mensagem lá é: eagerly awaiting the Messiah. aguardando ansiosamente a vinda do together? Messias. Estamos juntos? After that, the holy living Depois will be disso, translated. os santos serão transladados. Os que são santos, a visão de 15 de janeiro do ano de 2017, a visão de 20 de novembro do ano de 2023, a visão de 22 de março de 2024 e assim por Aleluia. diante. Aleluia. After that, there is being caught Depois up with them disso, in the sky eles up serão arrebatados Running juntamente out com eles aqui em cima, no céu. I tell you. Ai, eu lhes digo. I tell you. Then there is being caught up Então with them in the haverá air. um arrebatamento e um encontro com eles grand no ar, reunion nos to meet ares, the Lord. a grande reunião para encontrar o Senhor. So, once you are glorified, Então, uma vez que você the é glorificado, eternal state begins o right estado there. eterno começa The bem eternal ali. state begins right O there. estado eterno começa lá. That's why it's É important por to isso prepare que é well. importante se You preparar will have bem. defeated sin. Vocês terão derrotado o pecado. Hallelujah. Aleluia. It is determined right there. Isto será determinado And that will bem mean that you ali. accepted the covenant Isto of the blood of significa Jesus, que you você repented, terá aceitado and a the aliança blood do sangue de washed Jesus, you se arrependeram e o sangue te lavou, te limpou, te deixou And you're limpo. wearing the garment of E the Lord. você You've está been vestindo a faithful to the veste Lord. do Senhor, você está sendo Hebrews fiel ao 12:14 Senhor. Hebreus is applicable in your 12, life. 14 é aplicável na sua vida. Hebrews 9:28 Hebreus is applicable 9, in your life. 28 You're é waiting for the aplicado Lord, na coming sua for those vida. waiting for Você está esperando pelo Senhor, First porque Ele está John vindo para os que 3:2 estão esperando por is Ele. applicable. 1 You are João glorified 3:2 now. é aplicável, você está Philippians glorificado chapter 3, agora. Filipenses verses capítulo 20 3, and 21 is versículos applicable 20 e to you. You are 21 now é aplicável a você. Você glorified. agora He está glorifies you. glorificado. Ele te glorifica. Righteous. Justo. The righteous are the ones being Os glorified. justos são os que serão glorificados. Righteousness is the gown. A justiça é a veste. So then, is it possible to Então, lose your é garment? possível para você perder as suas Is it possible vestes? to lose righteousness? É possível perder a justiça? Oh, yes. Oh, sim. Remember in Ezekiel, Você it se says, lembra, Ezequiel, ele diz, se em um ponto alguém que era justo abandona a justiça, volta ao pecado, a sua justiça anterior não será lembrada, não valerá para ele. Também o livro do Apocalipse 3, 4 e 5, ele diz, aqueles que guardam as suas vestes brancas, eu não vou apagar os nomes deles. Então também é possível o ter o nome apagado, certo? Então, povo abençoado, isto é sério. very serious. And also Muito there's Hebrews sério. chapter 6, 4, Também 6, tem right? Hebreus 6, de 4 a 6. Portanto, não há mais arrependimento para eles. Hebreus 10, do 26 ao 31, 2 Pedro 2, Verses 19 to 22. versículos 19 a 22. I want to look at the Eu quero guarantee olhar a that this garantia event will take de que place. este evento vai acontecer. I want to look at the Eu quero superior olhar being that o is standing ser above the superior que está de pé acima das águas. water. Daniel chapter 12, Daniel verses 1 to capítulo verse 12, 7. versículos The 1 ao of the 7, rapture taking a place, the certeza certainty de of que o the arrebatamento vai acontecer, a certeza de que a tribulação está says vindo. at that time, Michael, Ele the diz, great prince who naquele protects your tempo, people, will arise. Miguel, o There will be a príncipe, time o of grande distress príncipe such as que has not protege o seu happened povo se from the levantará, beginning of nations e haverá um until tempo de then. angústia But tal at como that nunca time, houve your desde o people, início das everyone nações whose até name is então, mas found naquele written in the tempo, book o will seu be povo, todo delivered. aquele It's cujo not nome about a está escrito time no of livro, distress será never liberto. seen at all since creation Ele of the fala world. de um tempo And de angústia Jesus como mentioned nunca it foi also. visto desde a Matthew criação do 24, mundo, e 21. Jesus também Are we menciona em Mateus Like never 24, seen 21. Vocês se lembram? Como nunca foi visto And antes. so, verse 2 says, we're reading up to 7.
Então, no versículo 2, ele diz, nós vamos ler até o 7. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e terror eternos. O Senhor está sempre encorajando os cristãos e as pessoas para participar da primeira ressurreição. Esta é a gloriosa ressurreição de Cristo. Essa ressurreição não é sua. Você vai participar da gloriosa ressurreição de Cristo. Aqueles que são sábios resplandecerão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça, os mestres da justiça, serão como as estrelas para todo sempre. Então, esta é a sua recompensa lá. Mas você, Daniel, feche e cele as palavras do livro até o tempo do fim. Novamente, mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e lá para aumentarem seu conhecimento. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, e ele me respondeu: por vós à noite. Este é o Cristo pré-encarnado. Muito sério, este homem de linho, vestido de linho. Um deles disse ao homem vestido de linho, ao Cristo pré-encarnado que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram a tribulação e a grande tribulação? Eu vou colocar desta forma. Então volta, ele diz: há quanto tempo ainda, soberano Senhor, será até que essas coisas estupendas se cumpram em Israel? Esses juízos que o Senhor está falando, esse juízo que o Senhor falou, como nunca foi visto desde que a terra foi criada. Quanto tempo, Senhor? E veja, ele jurou por aquele que vive para sempre. O nome dele é Jeová. O nome dele é Yahweh, Jeová, Yahweh. Jeová Yahweh. Jeová Yahweh. O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a sua mão direita em direção ao céu e a mão esquerda em direção ao céu, e eu ouvi jurar. Eu ouvi ele jurando por aquele que vive para sempre. Este é Yahweh. Este é Deus Pai. Dizendo: será um tempo, tempos e metade de um tempo, por 3 anos e meio de grande tribulação. Ele jurou por aquele que está sentado lá de que a grande tribulação tem que vir. Tem que vir. Significando que o arrebatamento pré-tribulação tem que acontecer. Muito sério, povo abençoado. Com esta escritura ainda aqui, agora você entende que Deus finalmente vence. Aleluia. Aleluia. Ele finalmente tem que vencer, o Senhor finalmente vai vencer. É isso que você pega de lá. O programa deles finalmente vai se cumprir. Ele tem que levar a igreja para cima e então conduzir a tribulação e a grande tribulação. Então, para agora ele poder trazer Israel de volta para ele restaurá-los, ele tem que vencer no final. Daniel 2, 33, 34, que é Daniel 2, 44, 45. O reino de Deus tem que vir. Isto é número 2. E todos os reinos do mundo finalmente serão esmagados. Isto é número 3. O reino de Deus estará plenamente estabelecido para sempre. E o povo de Deus que foi fiel nesta terra, enquanto eles viveram aqui em santidade, vão partilhar deste reino de Deus. E Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Nós vamos ver isso brevemente. A grande tribulação tem que vir, 3 anos e meio de insuportável angústia e tribulação. As promessas de Deus, as profecias de Deus têm que se cumprir. Josué 21, 43 ao 45. Josué, a justiça será recompensada
righteousness will be A rewarded. justiça será recompensada. The Lord has guaranteed O in this way Senhor that the garantiu kingdom of desta God forma must que o come. reino de Deus tem que vir. And the Lord is saying, E o therefore, Senhor what you está do dizendo, today, portanto, o que você faz hoje, se você for fiel a Ele, are repentant, you se repent, você se arrependeu e se arrepende, arrependimento e santidade, isso vai determinar o seu destino. O que você fizer aqui hoje vai determinar se você vai entrar no céu ou no inferno. and finally, E Israel finalmente must sit Israel at the center tem que sentar of no God's centro agenda da agenda for this de earth. Deus para esta terra. That is serious. Isto So can é we now sério. start looking Então at the rapture podemos of the agora church? começar a olhar o arrebatamento da Aleluia. igreja. Aleluia. This is introduction, blessed people. Isto é a Again, I introdução, blessed povo you now, I abençoado. blessed you. Novamente, eu abençoei I blessed você. you. I said it's Eu okay, I abençoei blessed vocês. Eu disse, tudo bem, eu Yes, abençoo but next você, time, sim. just serve the Lord Mas more da diligently. próxima Don't vez, argue sirvam ao with me. Senhor mais The worst thing the Lord diligentemente, wants não is arguing. discutam comigo. You should A hear what última you tell coisa me que o like this. Senhor quer é que It's você unbelievable. discuta, You que will not você forgive them. argumente com o Senhor. Don't É try to do inacreditável. Isto é inacreditável. Não tente Even a fazer child will isso. tell you don't, right? Até mesmo uma criança vai dizer para você não fazer isto, certo? Because he speaks, Porque and ele HIV fala is deleted. e HIV/AIDS He é speaks and deletado. people get up. Ele He fala speaks e and Tanzania aleijados is levantam. Eles He falam e speaks neutron Tanzania stars when acontece. women Ele fala e You as need a lecture estrelas on de that. nêutrons, onde nenhum need homem somebody pode to tell you that. alcançar. Você alguém Not at all. precisa que alguém te diga isso? Não, não mesmo, não mesmo. So now, Então agora, I want us to look at the rapture of the eu church. quero After olhar that o brief introduction, arrebatamento did da somebody igreja learn anything? depois dessa introdução. know. Vocês The estão reason for which aprendendo he alguma brought me coisa? here 2 days A in razão departure pela to do qual this. ele me Normally, trouxe at this aqui time, 2 I'm dias antes da secluded, partida packing para dizer isto. and calling, Nesses dias everything eu to estou write me the preparando, assignments. empacotando, ligando para as At this time, pessoas. Dr. JJ Não é is isso, very busy. Dr. Even now, JJ. you've been busy Nesse for me. tempo, Dr. JJ está Busy, muito busy, there's no ocupado, time muito, for muito this. But for ocupado. some reason, he Não há has brought us tempo to para handle isso, this. mas por alguma razão o Who Senhor knows me why? trouxe para fazer isso. But you see Quem the sabe por introduction there quê? gives you a Mas rich você vê a background. introdução And que ele soon está you're going to dando, já understand é why they uma boa wailing razão and they para você pleading entender when the o door is porquê shut. do choro But e the do first thing you lamento picked out today, por the quando a porta pre-tribulation for rapture, fechada. that you don't Mas a belong razão to pela that qual kind ele of está falando da tribulação, Your do issues and arrebatamento your matters pré-tribulação, you must finish é para que você não participe enter. disso e os seus That's assuntos now the têm thing que I wanted to acabar underscore. aqui e então você entra. É isso que eu That quero there is a enfatizar. Daniel 9:24, Que tem Daniel in fact, beginning verse 9:24, 1, na all the way verdade, 27, na verdade you see how I começando no stratified it versículo for 1, you. você vê que eu caracterizei And para you see that vocês there is a 70-week dealing que with tem a Israel, and the 70ª 70th semana week is para coming to lidar com complete. Israel, e So you então have ele nothing vem to do para with that. completar. Então vocês não But têm will nada a ver handle com then aquilo. the Christ Mas para rejected world lidar agora com o within mundo that que rejeitou a context, in a very Cristo, short time we'll handle that, aquele right? que... Can we look at Então, the em rapture of the pouco church tempo first eu vou of all? pôr isso no Because I think contexto. some of you Podemos listen ver o on radio, arrebatamento then da you say, igreja. "Wow, that's powerful, right?" Então, os que estão ouvindo na On rádio vão dizer, radio, uau, I isso vai touched a ser little bit of poderoso. it, Hoje, quando eu right? toquei um pouco nisso, Hallelujah. eles acharam muito poderoso. Jesus is Aleluia. Jesus é Senhor. But there's a lot of work here that I need to Mas come há to muito before I can trabalho land. aqui que eu tenho que So the whole world passar is antes de like sair global. desta nação, It porque is o a mundo global inteiro conference. agora é uma conferência global, certo? So, again, I have Então, described novamente, the eu visions of the descrevi as rapture. visões do That the Lord arrebatamento, showed me how the que o church Senhor me will be mostrou taken como up, que a igreja será glorified, levada para and cima, given a glorious glorificada, garment, and they are receberá pulled uma up veste where I gloriosa was lifted up, e and puxado I saw para them o wearing mesmo the lugar onde eu glorious estava, garment, e eu each vi one of eles them. usando In espanhol, they as say, vestes cada brancas, uno. cada um Cada deles. uno really meaning Em espanhol é cada um, everyone, cada um, each one, significando meaning none can cada make um it deles, out. significando Every one of them ninguém vai must conseguir have, entrar need to lá have the sem garment. isso. Todos têm que ter as We vestes. talked about that. Nós falamos sobre isto. And so, and they are Então, taken up, they e eles são go levados where the para glory of the cima, Lord eles is, vão they para meet onde a him there, glória do Senhor and then está, the ele big cloud os appears, glorious encontram day of lá, the Lord, and then they e enter. então Into os glory, the cloud gloriosos covers degraus them. descem, eles Different entram e a stages of gloriosa sin. nuvem os Sometimes the fecha glory of the em foot diferentes at the way, lugares e and so coisa forth. disso. I Ah, bless então you, a glória Professor subiu, Abula. a mighty glória name cobriu of até o Jesus. joelho e assim por diante até Thank you, cobri-los my daughter. totalmente. Eu Very te abençoo, powerful. Thank you professor for decorating Ambula. the ministry of Muito Christ. obrigado por decorar o ministério de The rapture Cristo. of the church. Então agora o arrebatamento da igreja. That event, those visions that Este described, evento, whether it estas is, visões que eu descrevi, January 15th, quer the year seja 15 de janeiro do ano or de it is November 2017 20th, the ou year 20 de novembro 2023, do ano de 2023, or it is March ou 22nd, é the year 22 de 2024, março do before we ano left de for Venezuela, 2024, really antes de that time, partirmos or para Venezuela also. Venezuela. And so Naquele forth. tempo estávamos There indo must para be something Venezuela e special assim about por Venezuela, diante. right? Tem
que ter alguma coisa especial sobre Venezuela. O Senhor continua levando os seus servos à Venezuela, certo? Então, o avivamento lá é muito grande. É muito grande quando chegar lá, há grandes reuniões. Tem que haver algo muito poderoso no calendário profético do Senhor neste lugar onde a Venezuela está, porque toda vez Ele está nos enviando a Venezuela. Isso é sério. Venezuela. The Lord is never mistaken, right? O Senhor não comete erros, certo? Mas você encontra o país onde um dia eles vestem camisetas brancas e todos eles, cada cidade, nenhum veículo, e eles nas ruas estão dizendo obrigado Jesus, o dia para Jesus, estamos marchando por Jesus com seus filhos. Você tem um país como esse? Como eles podem falhar enquanto que outros países estão dando para os ídolos um dia nacional de holiday, de feriado? Quando eu disse para eles, eu falei, mas como? Deus vai julgá-los? Se eles fizerem isso, Deus vai julgá-los. Foi quando eles gritaram, não, toda vez, se você promover essa idolatria, Deus vai julgá-los. Você precisa avisá-los para eles encontrarem a verdade. Então, para eles, eles ficaram chocados que alguém poderia fazer isto. Então, você encontra um país onde um dia eles marcham, eles têm um dia da Bíblia, agradecendo a Deus por dar-lhes a palavra. Eles estão marchando com seus filhos em camisetas brancas, é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, agradecendo ao Senhor que Ele nos deu a Bíblia. É impressionante que Ele pode ler e saber sobre eles e se preparar para eles. Você tem um país. Você tem um país onde um dia eles marcham o dia do pastor para agradecer ao Senhor que Ele deu para eles pastores para pastorear as suas almas para que eles saiam do lago de fogo para o reino de Deus. Como Deus não pode ver esta nação? Como este ato não agarre a atenção do Senhor? É por isso que nós estamos indo para a Venezuela, e quando eu vou para a Venezuela, Ele me mostra essa visão. E a forma como Ele fala é tremendo. Mesmo nessa noite, você viu a mensagem que Ele deu, aleijados andando, e um deles levantou, é uma senhora, é uma moça. Ela não é jovem. Ela sai andando, ela está indo embora e nós corremos atrás dela, porque ela estava indo embora andando. Então você pode imaginar, é uma moça, é uma senhora, então eu posso ver muito antes. Então vamos olhar o arrebatamento da igreja 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Vamos começar com 13 ao 18. Ele disse, irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não lamentem como o resto da humanidade que não tem esperança. Olha isso agora. Eu hoje quero lidar com a tribulação um pouco. É por isso que eu disse, eu quero ver por que eles estão rangendo dentes e implorando e rolando no chão e dizendo, não, o Senhor não pode fazer isso, não, eu deixei tudo por ti. Eles estão fazendo isso porque eles estão gritando assim, o que é que está vindo quando você perder o arrebatamento? Então, hoje nós vamos lidar com a tribulação, certo? Mas eu quero primeiro lidar com o arrebatamento, depois da introdução geral, então o evento que está aqui no background, então ver como que o evento acontece, certo? Então ele está dizendo que os crentes cristãos não devem viver como o resto da humanidade que não tem esperança. Que nós, a igreja, temos esperança. Nós temos esperança. Eu vi você em um dos noticiários da TV. Eu acho que eu vi você em um dos noticiários da TV sobre este assunto. Sim, obrigado. Aleluia. Ele está dizendo que para vocês que são nascidos de novo há esperança. Não tem como você viver como os ateus, os inimigos de Cristo, ou como as pessoas que não conhecem a Cristo e ainda esperam entrar no reino de Deus. Por quê? Porque vocês têm esperança, e porque a esperança é versículo 14. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então, essas pessoas hoje sabem que estas são áreas que nós precisamos ensinar. Eu queria ensinar a respeito
do que ele Jesus diz died aqui. and rose again. Jesus Resurrection. morreu e ressuscitou. importance of Ressurreição, qual a resurrection of Jesus in the importância life da of the church? ressurreição de Jesus That's na something vida I've da not told. igreja? Isso I've é algo simply mentioned que eu it não here, that it is ensinei, eu já central, it is the mencionei hope aqui e you ali, have. mas este é o centro, é a And that should tell you esperança that que you can vocês take têm. that Isso and deve te teach it dizer and preach it. que You'll você find tem que things agarrar isso, ensinar in e 1 Corinthians pregar, chapter 15, e você falar de you'll find 1 him Coríntios 15, that if it were only ele for this encontra, life, você diz que a nossa esperança there em was Cristo no fosse resurrection, somente para esta vida, and if it were only se for não this life houvesse that we became born again, ressurreição, then se we nós are nascêssemos a de novo people somente para esta to be vida, pitied. então nós seríamos o povo para ser mais, eles teriam mais pena de nós. then we are a people Então to be nós pitied. somos You'll um meet so many povo de things quem as about pessoas resurrection. teriam pena. You'll find that Então nós actually the vemos tanto foundation sobre a of the gospel is ressurreição. Então, resurrection. na verdade, você Right? vê que o fundamento do evangelho é a ressurreição. And then you'll find Certo? two resurrections Então there, the você first and the encontra second. duas You find the Lord ressurreições, a always primeira e a encouraging the segunda. church to Na verdade, o participate in the Senhor first está resurrection. encorajando a igreja a participar da So that primeira hope ressurreição. that is talked Então, about esta beyond the esperança da graves. qual ele está falando, além dos túmulos, That hope esta esperança is talking about. da qual ele está falando. Let's look at that hope. Vamos olhar esta esperança. Resurrection, the book of John, Ressurreição. chapter 20, verse O livro 17. de João 20, 17. John chapter 20, João verse 20, 17 says, versículo 17, ele diz: Jesus said, Jesus disse: do not hold on me, não me segure e não me for I have detenhas, not ascended pois to the eu Father. ainda não subi para o is meu tell Pai. to my brothers Mas vai and para tell os meus them irmãos e that dize-lhes I am que ascending eu to my subo, Father eu estou and subindo your para o Father, meu Pai e and vosso to my Pai, God and your God. para o meu So he's Deus e saying vosso that the Deus. Então ele resurrection está of dizendo Jesus que a ressurreição de was Jesus in two parts. foi em duas partes. The first part to come A out, primeira and the parte foi second para part to go and sair present e a himself segunda before the parte Father. para ir e apresentar-se diante do Pai. He's saying Ele está dizendo this is the que hope the church esta has. é a esperança que a This is igreja the tem. hope the church has. Esta This é a is what esperança you que a igreja tem. Isto é o que Without vocês this, têm. you have no Sem hope. isto, vocês não têm esperança. went down there. Que ele desceu lá embaixo. And he took meno zake, E ele meno za pegou- kifo, meno za nyoka, akachukua sio msumeno, espana. I want something like espana. Ele pegou algo como Akashika meno ya nyoka na akashika na spana, ele akazishika pegou vizuri, como que uma twist hivi, espada. black. He went and plucked Ele pegou the sting of e death. arrancou o ferrão This da is morte. it. Foi isto que And he said aconteceu. that this Ele is what will arrancou prove that o ferrão da he morte has para deity, provar the Son of the que living God. ele é Deus, ele é o Filho So do this Deus is vivo. everything. Então, isto é tudo. So this is the hope he's talking about. Então, esta é a esperança da qual ele está That you falando. have hope. E que vocês têm a esperança. The book of Acts, chapter O 9, livro de Atos chapter 1, 9, verses 9 and 11, Harry. do 9 ao 11, rapidamente. He says, after Atos he said 1, 9, this, ele diz, depois he de was dizer taken up estas before coisas, their very eyes, ele foi levado para cima diante and dos a olhos cloud deles, hid him before e their a eyes. nuvem Let's go os back cobriu again. diante dos olhos deles. Vamos go back voltar, again to John vamos 20, voltar 17. a João There you go. 20, 17, aí So está. he's saying that after Então ele está resurrection, dizendo que depois da ressurreição, now the church became agora family a with him. igreja tornou-se a família dele. Now the Agora Christian believers os entered crentes into the cristãos family with him. entraram na família de Deus com Acts ele. chapter 1, 9, 11 Atos says, 1, 9 a 11 Acts ele chapter 1, diz, verse 9 to verse 11 Atos says, 1 do 9 Men a of 11 ele Galilee. diz, Okay. homens galileus. After he said this, Depois de he was ter taken up dito before isto, their very ele foi eyes, levado para and the cima cloud diante hid da him vista from their deles sight. e a nuvem os cobriu deles. They were O looking cobriu. intently up Eles into the estavam sky. olhando As atentamente he was para o going, céu when enquanto ele suddenly two subia, men dressed in quando white repentinamente dois homens before them. vestidos de branco apareceram diante Men of deles. Galilee, they said, E "Why eles do you stand here disseram, looking into the homens sky?" galileus, por que vocês This estão same aqui olhando Jesus, para o same céu? Lord, same there, Este mesmo Jesus, has been veja, o taken away mesmo from you into Jesus heaven, que will foi come back, levado de will vocês be back até in os the céus, same way voltará da mesma have forma seen him como vocês going
o heaven. viram Same meaning, indo para o the céu. same body. Mesmo So Jesus now no mesmo he has a corpo. glorious Porque body. agora ele tem um Say, corpo "Woman, don't glorioso. touch Ele diz, me." mulher, não me Now he has a toque. super glorious body. A Agora ele resurrection tem um body. corpo super Then he said, glorioso, "Don't corpo touch me ressurreto. until I've entered Ele to disse, the não me Father." toque até eu entrar para o Pai. Finish the Para resurrection, the terminar second part a of it ressurreição, is a to go segunda and present parte, himself para before ir the e throne of apresentar God a ele Almighty. mesmo diante do trono do Deus And Todo-Poderoso. he says, E ele he diz has a glorious que body, ele an tem um eternal corpo body. glorioso, um corpo eterno. And you are also aware E of an vocês intermediate também body, sabem right? que nós temos um corpo intermediário, seen the certo? intermediary glorious body Vocês all viram the time, o right? intermediário, o corpo glorioso one speaking aqui, here, right? diante desse. É este que And está then falando that aqui. day now, that Então, body naquele becomes dia, now a agora permanent, aquele corpo se tornará super glorious body. And permanente. I've seen O corpo recently, super May 2nd, glorioso right? permanente. Nós, May a 2nd, visão the de Lord showed 2 de me maio, some of you Deus in mostrou the para rapture. alguns de vocês no And arrebatamento. this time around, he E brought desta them vez, very close. ele os trouxe muito It is perto. amazing. É Because impressionante. it is really white, Porque é realmente white, branco, white, branco, unbelievably branco, white, I branco, cannot inacreditavelmente branco. Eu não This time posso, he brought não it tenho to como them very descrever este close, very corpo. close. The Desta vez particular ele person trouxe you muito showed me. perto, uma pessoa em particular Very que ele close, me less than 2 mostrou, meters. muito próximo, menos de Super 2 white. metros, When and super again, branco. amazing because E é muito when he impressionante came porque quando ele from this veio direction, desta it is direção, actually his glory na from above verdade, that é a struck glória the dele de cima que atingiu a I thought terra. it was a beam. Eu It was pensei like a que era um beam raio, there that como um pulled the raio season. que atingiu a Everything terra e os happened too fast. tirou repentinamente. Tudo It is aconteceu his muito glory that rápido. strikes the Mas é a earth glória and dele resurrects que atinge and a terra translates e and ressuscita glorifies and e pulls up, translada, does everything. transporta, os What a puxa para mighty fora e God. faz tudo. Que Deus tão And then, poderoso. that Então, is when in slow motion they showed foi me some ainda of the quando ele people going, colocou em someone I câmera know. lenta para ele me mostrar Very algumas close pessoas que eu than conheço. 2 meters. Muito That's próximo, when I 2 saw, metros. oh, Foi aí the quando eu body vi, is super white, o my corpo é Lord. super branco, White, meu white, Senhor. whiter Branco, than branco, white branco, paper. branco, mais branco Paper, but do look at que this papel now. branco. Mas And olha then isso agora. The turban, the cloth, the Então o headgear. turbante, essa veste da cabeça. this time Então around, desta I vez, saw that the glory eu was vi actually pouring que a like glória, this, na verdade, se flowing beyond the face derramava, and the chin like fluindo this, além flowing on the do face and the rosto chin like this. e do queixo, Tremendous, assim, you people. derramando Hallelujah. do queixo. You Tremendo, must povo prepare for that. abençoado. Vocês You têm que must se stop preparar arguing para with me isso. so you can Vocês enter, têm que right? parar de discutir comigo para que vocês possam entrar, The certo? worst thing in the Bible, read A it, is pior coisa argumentation na with this Bíblia, person. leia, é argumentar com esta pessoa aqui. He doesn't forgive that. Ele não perdoa isto. As if you're saying you have another opinion, Como se right? você está dizendo que Or você another tem God, or outra another opinião, way. ou outro Deus, ou outro caminho. Ai, We're ai, going to ai, look at ai. it just a bit Nós vamos in the olhar um next few pouco minutes. disso nos próximos minutos. I'm going to go deep into the Eu vou tribulation, profundamente na tribulação, certo? right? And those why they're in the tribulation. E por que eles This is estão na serious. tribulação? Isto I é have sério. seen super Eu já vi white, glorious, and the super glory branco is now glorioso. flowing, Agora está literally fluindo, flowing literalmente to the chin, fluindo from the face to através the do chin. queixo, That was da amazing. face do queixo. And Isso I é bless all of impressionante. you here with E eu eternity, the abençoo glorious todos kingdom of vocês God, com a right? eternidade no glorioso reino Even de my Deus, certo? daughter Juma, is Até that mesmo Juma? minha filha Is the Juma. name? É Juma, esse é o teu nome? Sorry? Yes, I blessed you. In Eu the name of abençoei Jesus, você right? no nome With de my Jesus, prophetic tongue. You com a know minha who's língua talking here, right? profética. Você sabe So quem está please, falando just aqui, take this certo? and go to Então, the por church, favor, to the church. receba But don't isso e argue. vai ensinar a igreja, mas não argumente. The book of Numbers 17 verse 8. O We livro are de still Números looking at the 17, hope. 8. Ainda estamos olhando a esperança. That hope is that he Esta went down esperança and é resurrected, que ele defeated desceu lá death. embaixo e ressuscitou e derrotou a hope he morte. says you have. Esta é a esperança That que ele makes diz que you você totally tem different, e que in faz de você contradistinction totalmente from the diferente, rest em of the earth. contradistinção com o resto Because da he went terra. down and defeated Porque death on ele your behalf, desceu so you partake e ele of that. venceu a morte Your em hope favor de beyond the vocês. tomb, Você beyond vai death, participar beyond the disso. grave. É esperança além dos túmulos, além da sepultura, He says the certo? next day Moses Ele entered diz the que no tent. dia seguinte Moisés That entrou entering na the tenda tent, that e is the este place you entrar go, na not where the tenda. Ark of Então, the Covenant este é o is. lugar onde está a That's why Arca da many times Aliança. I've told you, É he took porque me to muitas heaven. vezes eu He disse took para me to the vocês que ele throne me levou no céu, And me then levou na I sala stood do before the trono Ark of the Covenant, e eu the fiquei cherubim diante brought da the Ark Arca of the da Aliança, Covenant. os querubins Then his trouxeram a glory Arca came da on the golden Aliança, walkway and então a stood glória like dele this. veio Then he pelo asked caminho me to de go ouro, now então ele, and look into the ele Ark of subiu the assim Covenant. e então ele me pediu para olhar dentro da Arca da cannot Aliança. enter there. Você não pode So in entrar this time, lá. Então, he's desta saying, vez ele the está next day, dizendo
dizendo que no dia seguinte a resposta veio assim. Havia um desafio, uma discussão, certo? Veja como o próprio Deus responde ele mesmo. Quando alguém tentar argumentar, certo?
Remember Korah and the rest. Vocês se lembram de Corá e o resto? Ai, é inacreditável. Não entre lá, certo? So, Então, next day, he don't no delay. próximo dia, ele não demorou. Next day, No dia immediate, seguinte, a few hours imediatamente, he's arrived to give poucas an answer. horas, ele chegou Moses para dar uma entered the tent. resposta. So he entered Moisés where the Ark entrou of the na Covenant tenda, is. So então you're ele talking entrou about onde está a Arca da mediator. Aliança, ele falou a respeito This de um was pointing mediador. to Christ. Isso está apontando para Cristo. Only the mediator, Somente the o messenger, mediador, the o prophet of the mensageiro, o Lord can profeta do Senhor pode entrar lá Get the message like para that receber a and bring to mensagem the como church, agora right? e trazer para a Get the igreja, message certo? and bring to the nation. Para Only the receber a prophet mensagem e of the Lord trazer para can as enter nações, there and somente have o profeta do Senhor pode entrar lá interaction with e God esta in the dreadful temível word. interação com o Wait, próprio hold it, Deus, come and essa é see a the palavra. Ark of the Covenant. Quando Why ele is vem he e vê sitting on the a Arca da Aliança, por So que the ele glory repousa covered sobre me a in Arca the da Aliança? Central Park. Então a glória me cobriu So it's como em Central unbelievable. Park aqui. This É kind muito of interaction inacreditável esse tipo de interação survive lá. there. Você não pode sobreviver lá. And so, Então, this is what we are talking about. é disto que nós estamos falando. He's saying the next Ele está day, so dizendo it's que no dia immediate, right? seguinte, então é imediato, certo? And he says, E ele diz: Moses entered the tent. Moisés You are entrou going to na where the tenda, Ark of você the vai Covenant aonde is. a Arca da Aliança está. Only the messengers, the Somente prophets os of God, the mensageiros, mediator os can profetas de enter there. Deus, o mediador pode entrar lá. Not all angels go Nem there. todos os anjos vão know lá. that very well. Vocês sabem disto muito bem. And so Então, Aaron's Então, staff, a which vara de represented Arão, the que tribe of representa Levi, a tribo de Levi, the Levites, os levitas, it had not only sprouted, ela não apenas but brotou, had also budded, mas também and floresceu. also blossomed, E também deu also flor e produced botões fruit ripe e and produziu almond. fruto, amêndoas This is maduras. Isto é sério. So this is now Então, the hope isto é he agora says the a church has. esperança que ele diz que a This is igreja the tem. prophecy of the Esta é a resurrection of the profecia Christ. da ressurreição de Cristo. That from the dead piece Que of wood, de um pedaço morto de madeira, by the authority and the pela sovereignty autoridade e of the Lord, soberania do he will Senhor, bring forth ele life. vai trazer vida. In other words, talking Em about outras palavras, sin falando do and pecado darkness e da escuridão and death, e da morte, out of which by his own da qual, authority, pela sua he própria brings forth autoridade, life. ele traz à tona o Life. quê? Vida. This is the prophecy of the Esta resurrection é a of Christ. profecia da ressurreição This is de the Cristo. hope he's Esta é a talking about esperança at rapture. da qual ele está falando no arrebatamento. This is serious, blessed people. Isto é sério, povo That abençoado. for you, you have Que hope. para vocês, vocês You têm cannot be esperança. like the rest, it's Vocês this one não here. podem ser como o Hallelujah. resto. Este aqui. Não. Aleluia. Psalm 23 verse 4 Salmo says, 23, look at the 4, hope ele he's diz, talking about. veja a esperança da qual ele está falando. that for even though I walk through the valley of Mesmo the que eu shadow of ande death, pelo vale da sombra da I morte, shall fear no evil. não temerei mal algum, For you are with porque tu, Senhor, estás For your comigo. rungu, Porque and rather, o- your rod Porque a tua and vara staff that you're holding in e your hands, they esta comfort me. vara, este bastão que tu seguras na sua mão me consola. I know that muta Eu akijaribu tu sei. hivi ataona mchezo. Atasomesha, atafunzwa somo. What in the army say, utafunzwa somo. Então, este cajado, Your rod and your a staff, tua vara, When I o teu see them in cajado, your hand, quando eu vejo ele na they sua comfort mão, me. eles me I know that consolam. nobody can touch me. Eu sei que ninguém Even pode though me I pass through tocar, the valley of the shadow mesmo of que death, let's see eu what passe King pelo James vale da sombra da morte. Vamos ver o que diz a versão King James. Yeah. Yeah. I walk through the valley of the Embora shadow of eu death. ande pela means sombra death is do there. vale If da you see morte, the shadow significando of que a death, morte death está lá. abajo. Se você He's right vê a morte lá, ela está lá, sim. Ela está bem ali. Nipitalo kwenye bonde la ufa la mauti, la kivuli cha mauti. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, onde a according to morte Hanger, está. who are sitting here. Walisema tu wakatoweka. Eu não sei se a versão em Swahili está correta. No dictionary, no reference. Não no tem phone number, no dicionário, não tem referência bíblica. Ai. Ai,
He said, yeah. Ele Though disse, I walk through sim, the valley of the embora shadow eu of death, passe pelo vale da sombra da I will morte, fear no evil. não temerei For mal thou algum, art with me. porque tu estás Thy comigo. rod and thy staff, A tua they vara comfort e me. o teu cajado me consolam. Hallelujah. Aleluia. That is the resurrection. That is Esta é a your hope. ressurreição, esta é a That sua he has given you a esperança, passage. que Ele deu para vocês uma passagem, don't fear que death. agora He vocês went não and temem prepared mais for a you a morte. safe passage. Ele foi e preparou para você Even uma up here passagem during segura, até mesmo aqui Where durante the o queen of the arrebatamento, sky and what have quando a you, rainha he will dos céus e clear estas all coisas, that you may Ele pass. vai tirar tudo da frente para você poder passar. Hallelujah. A Aleluia! safe passage for É you. uma passagem segura Just para looking at the vocês. hope. Eu estou apenas olhando a This esperança. hope, he says, Esta you esperança, cannot ele diz, grieve like the você rest não of pode mankind se who have no entristecer como o resto da humanidade que não tem Don't worry, esperança. I'll bless the Não se Kilimani preocupe. Church. I see the chairman Eu there abençoei saying, a "How are we igreja going de to Quilimani. Msiba, Msiba?" Not at all. It's not a Msiba, right? Yeah, it's well. If you're not rebuked, let Tudo the bem. rest pray that they are Se rebuked, right? você não for repreendido, Isn't não it é true? bom que você tem que orar Yes, para if ser you're not repreendido, rebuked, não é you verdade? want to question yourself, Se right? você não está sendo repreendido, Really? você Why tem am I que not realmente se being rebuked? perguntar: ai, por que eu I'd não rather estou be sendo repreendido? É melhor eu ser That repreendido to be told to tell you do the que truth. ser dito a você para I never dizer-lhes a verdade, eu nunca nem te conheci. Aleluia. They say, Lord, speak. Eles dizem, Senhor, fala. Mesmo que seja uma repreensão, fala. É porque então nós vamos saber se estamos certos ou não. Mas o silêncio terrível de Deus. Então, esta é a esperança da That he has igreja. prepared for you a passage. Que Ele preparou uma passagem para Beyond vocês the grave. através da morte, além 1 dos Peter chapter 1 túmulos. verse 3 says, 1 Pedro 1:3, ele diz: it says, blessed be Ele diz, the God and Father of our Lord Jesus bendito Christ, seja o Deus which e Pai de according to nosso his Senhor abundant Jesus mercy Cristo, hath que segundo a begotten sua us grande again misericórdia, Ele nos unto gerou a de lively novo hope para uma by the viva resurrection of esperança Jesus pela from the dead. ressurreição de Very powerful Jesus in dentre os NIV mortos. Muito poderoso. Praise be to God, Na NVI ele the diz, God and the Father of our bendito Lord seja Jesus o Deus Christ, e Pai de nosso Senhor in his Jesus great Cristo, mercy, que pela sua He grande has given misericórdia, us new Ele path nos regenerou, Ele into nos a deu living novo hope nascimento through the para uma resurrection esperança of viva Jesus por Christ meio da from the dead. ressurreição That de is your Jesus hope. Cristo That is dentre the os hope he mortos. talks about Essa é a tua when he's esperança. É talking about desta the esperança rapture que ele in está 1 falando Thessalonians chapter 4, quando ele fala em 13 and 1 Tessalonicenses 14, Revelation chapter do 3 ao, 5, 4, do 13 ao 18. Apocalipse verse 9. 5, versículo 9. He says, let's Ele begin diz, with Romans chapter 5 verse 9 first. Vamos começar com Romanos Then Revelation 5, 9. 5. First of all, Romans 5, Então, 9. primeiro Romanos And then 5, 1 9. Thessalonians Então, 5, 9. 1 Tessalonicenses 5, 9. Então, vamos a Apocalipse 5, 9. Since Ele we diz, have been justified se by his glorious eternal blood, Quando éramos inimigos de Deus, shall we fomos be saved reconciliados from com God's Ele wrath mediante through a morte do seu Filho. That is our Quanto hope. mais agora fomos That now that he reconciliados has com gone Ele, and defeated seremos death, salvos por sua vida. Agora que Ele foi e you derrotou will a not morte, have to pass through what I'm você about to não go vai through here, ter que passar discuss here. por aquilo que eu The vou tribulation, discutir aqui, a tribulação, certo? and he says, for God E did ele not diz, appoint us porque to Deus suffer wrath, não nos destinou but para a to ira, receive salvation mas para recebermos through a our salvação Lord Jesus Christ. por That meio is de your nosso hope. Senhor Jesus Cristo. Esta é a you will nossa not enter the esperança, wrath. que você não vai Then entrar na Revelation ira. 5:9. Então, Apocalipse And they 5, sang 9, a new song e saying, cantavam um novo "You are cântico worthy to dizendo, take the scroll, digno és de glorious tomar o Lamb of livro, glorioso open Cordeiro his de Deus, seals, e de quebrar-lhe os selos, because you were slain, porque foste and morto, with your e com o eternal, teu super glorious eterno e blood, super you glorioso purchased for sangue, God tu compraste persons para Deus from every tribe pessoas que and procedem language de and todas as people and tribos, nation. línguas, povos e That nações. entry into Esta é a heaven. entrada This is no entry into the céu. eternal state. Isso é a That entrada is no your estado hope. eterno. Esta é a sua esperança. That is the reason you're Esta born é a again. razão pela qual That você this nasceu becomes de your novo, destination. para que este se torne o teu There are destino. two destinations. Há This dois is your destinos. destination. Este aqui é o teu Not destino, another. não o outro. Are we together? Estamos juntos. This is your destination. Este é o destino de vocês. This is your hope. Esta é a sua That because he esperança. has gone and Que defeated porque death, ele foi e now you are derrotou a sure morte, that you agora have você eternal life. pode ter certeza que você tem vida You can eterna. take substitute. Você pode receber a morte substitutiva. Revelation 7, Apocalipse 9 to 14. 7, do 9 ao 14.
That hope extends Esta now, esperança even unto agora the se tribulation estende saints. até mesmo para os santos Now, da tribulação. with that hope, Agora, they com can essa accept esperança, this eles podem aceitar And he ser says, mortos. E ele "After diz: this, depois I looked destas there coisas, before me olhei, was a grand e eis diante de multitude mim estava uma that no grande one could count multidão from que every ninguém nation podia and contar, tribe and people de and todas language, as standing nações, before the tribos, throne of línguas God e nações, and diante do before the trono de Lamb. Deus e diante do they were Cordeiro. wearing white robes E eles and estavam were vestindo holding palm vestes branches in brancas, their hands. com palmas em suas mãos. And they cried out E aloud eles in a loud voice, cantavam em grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao glorioso Cordeiro. Versículo 10, versículo 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças, de honra e poder e força. Aleluia. Be to God forever Seja and ever. o nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou: quem são estes que estão vestidos de veste branca? De onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do glorioso Cordeiro de Deus. Então isso é muito poderoso, porque por causa dessa esperança, ele pode aceitar agora. Daniel, por causa dessa esperança, aceitou entrar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram entrar na fornalha de fogo. Aleluia, por causa dessa esperança. Até mesmo você vai aceitar qualquer coisa, você vai dizer: não importa, eu não vou renunciar a Jesus. É desta esperança que ele está falando. Então, Apocalipse 22:4, rapidamente, nós estamos muito atrasados, na verdade, muito atrasados. 24, contemplarão a sua face, e o nome dele estará nas suas testes, significando que ele vai te possuir publicamente. Então você terá o nome dele na sua testa, e isto vai acontecer no estado eterno, na Nova Jerusalém. Agora você vai estar vivendo com o Senhor e o verá face a face. Esta é a esperança da qual ele está dizendo que a igreja tem, que deve te fazer viver totalmente diferente do resto. Tito 2, 11 ao 14, você conhece muito bem. Lá ele diz que a graça de Deus apareceu para dar salvação para todas as pessoas, todos os homens, e ela nos ensina a dizer não para a impiedade, para as paixões mundanas, e viver uma vida reta e de domínio próprio nesta era tão difícil, para a bendita esperança. Por que ele chama de bendita esperança? Porque nessa esperança ele dizia: ele vai morrer por nós, ele vai ressuscitar por nós, ele vai nos perdoar, ele vai nos dar a salvação, vai nos dar o Espírito Santo, jamais nos deixará, nunca nos abandonará, andará conosco até o fim e virá nos arrebatar, e então nos trará para o reino. Esta é a bendita esperança. Of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us and redeemed us from all wickedness, and to purify unto himself a people that are his very own, eager to do a what he bendita esperança. Muito sério. So that hope is esta esperança é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Esta esperança é Filipenses 3, 20 e 21, glorificação. Então, o arrebatamento agora, como você vê, é um evento exclusivo. É exclusivo para a igreja, neste momento no qual estamos. E é exclusivo para a igreja vitoriosa. Novamente, João 14, de 1 a 3, exclusivo para a igreja. E Mateus 16, 18 é para a igreja vitoriosa. Apocalipse 3, 8, ele abre a porta para eles. E nós vimos em 1 Coríntios 11, versículo 25, 26, eles têm uma aliança com ele. 1 Coríntios 16, então eles foram comprados. Então, 2 Coríntios
Coríntios 6, do 14 ao 18, eles são separados e santificados para o Senhor. So the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo que vocês vão aparecer diante do juízo, do trono do juízo de Cristo, do trono do juízo de Cristo. Então, ele está convidando vocês para passar a eternidade com ele. E ele diz, linho finíssimo, cada um deles estava vestindo linho finíssimo, resplandecente, limpo. Aleluia. E o Senhor está vindo com a coroa de ouro, massivas hostes celestiais, a voz do arcanjo, a voz do próprio Deus, gritando, o soar da trombeta de Deus, ele mesmo, vindo com tremenda honra, tremenda autoridade, tremenda dignidade, tremendo esplendor, e poder, e majestade eterna, soberania e glória infinita da sua vinda. Que rei tão poderoso, espere por ele. Obrigado, professor Ambula, espere por ele. Glória infinita, glória eterna, tremendo esplendor. E ele diz, o mesmo corpo com o qual ele foi. Muito sério. Então, em Apocalipse 19, versículo 6 ao 9, no versículo 8, ele fala a respeito das vestes. Ele diz, versículo 8, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi-lhe dado para vestir. O linho finíssimo representa os atos de justiça do povo santo de Deus. Então, nós entendemos muito bem quando isso aconteceu, quando ele diz, quem eu vou liberar para vocês? Vão soltar Barrabás? Devo libertar o Cristo? Eles disseram, não, solta-nos Barrabás. É isso que ele diz, a morte substitutiva. Quando ele pegou Isaac em Gênesis 22, 13, ele queria já sacrificar, e Deus diz, espere. E então o carneiro foi liberado. Então agora ele foi achado sem culpa, inculpável, mas ainda assim ele foi punido. Não faz sentido. Parece como se a justiça tivesse sido torcida. Jesus foi sentenciado. Ele disse que, Pilatos disse que Jesus era inocente. Não vejo nada de errado nele. Mas tinha que ser assim, porque esta veste é a inocência de Cristo transferida para a igreja. Foi isso que nós vimos lá. Esta veste representa a exoneração do pecado. Quando eu os vi usando esta veste, representa a inocência, sem culpa, sem pecado. Representa a justiça de Deus que você vê em Filipenses 3, do 8 ao 10. Portanto, a igreja de Cristo, nesta hora, tem que tornar-se pura no seu estilo de vida. A pureza desta veste tem que se refletir em você. Esta veste é vestida enquanto você está aqui na terra. Portanto, a igreja também tem que ser pura na sua doutrina agora. Aleluia. Aleluia. E ele diz, pela graça de Jesus Cristo, esta justiça do Senhor que você vê no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 10, agora é imputada em vocês pela graça dele, agora é acreditada a vocês. E estas vestes é ela que te admite na ceia das bodas do Cordeiro, onde todos que pertencem ao Cordeiro vão ter que se reunir naquela cerimônia. Linho finíssimo, resplandecente e puro, a pureza celestial. Então você vê agora em muitos lugares. Apocalipse capítulo 3, 4 e 5 que nós vimos. Apocalipse 7, 13. Também nós vemos esta veste.
a pureza dos céus. Então um dos anciãos me perguntou: estes de vestes brancas, quem são eles? Então agora, veste branca, veste branca, veste branca. Apocalipse 3:18. Ok. Revelation chapter 3 verse 18 says, Apocalipse 3:18 ele diz: aconselho-te que compres de mim ouro refinado no ouro para tornares-te rico e vestes brancas. Olha, aqui está. Filipenses 3:9 ele diz: uma justiça, não justiça própria que vem da lei, não tendo justiça própria que vem da lei, mas aquela que vem de Cristo Jesus, nosso abençoado Salvador, a justiça que vem de Deus, Ele mesmo, com base na fé. Revelation 19:11. Apocalipse 19:11. Então agora você vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas. Aqueles que creem, aqueles que pertencem a Deus. E vi o céu aberto, e eis diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Entendem? Então você vai para o versículo 14. Versículo 14, você vê a igreja lá. Os exércitos do céu seguiam vestidos linho finíssimo, branco. Esta veste, cavalgando em cavalos brancos com vestes de linho finíssimo. Esta veste está agora na terra, na visão que eu vivo de vocês. Mateus 7. Ele diz o seguinte: eu vi, porque eu derramei sangue inocente. Mateus 27. O que será de nós? Então ele confessou: este homem era inocente. Lucas 23:14. Esta é a inocência de Cristo que você veste, essa veste. E ele disse: vocês trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na sua presença e não achei nenhuma base para as suas acusações contra ele. A inocência de Cristo dada para vocês. Então, enquanto vocês se preparam para o arrebatamento, pensem a respeito de aparecer diante do trono e receberem recompensa. Pensem a respeito da festa da ceia das bodas do Cordeiro, numa noite quando todos estarão andando. As mesas estão prontas, a cozinha, a adoração, os anjos, os violinos acontecendo tremendo. Indo para a festa do casamento, a cerimônia. Pensa de voltar com ele para Jerusalém. Pense a respeito do reino milenar e do estado eterno com ele. Então, eu tenho que falar sobre o grito, quando o próprio Senhor grita. Ele dá o grito, o alarido. Lá no túmulo de Lázaro, ele grita. E então ele gritou na cruz e ele chorou quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, certo? Eu poderia lidar com isto. E este choro que vai acontecer, não, agora é o grito. Aleluia. Mas por causa do tempo, eu quero agora entrar em algo muito crítico. Aleluia. Finalmente eu quero trazer a mensagem deste dia. Mas nós vemos que o resumo rápido, o que você tem que levar a respeito do arrebatamento para casa é isto. Número 1, quando você ouve toda essa beleza e grandeza que está prestes a acontecer para vocês, tem que fazer com que vocês desprezem a vida nesta terra. Apenas um pequeno resumo. Por favor, não tragam água, nós vamos fazer um intervalo agora. O resumo de tudo é que isso deve te fazer desprezar a vida nesta terra, a opulência desta vida, a riqueza deste mundo. Isso tem que te fazer desprezar a opulência, comprando
terras e construindo prédios. So the elect Então, of God os that he eleitos took de that Deus went up, que ele levou e subiu com ele, they saw eles the glory viram of a heaven. glória do céu. As they were here Enquanto in eles scripture, estavam aqui, just apenas scripture a alone. escritura. I know you Eu sei have que seen vocês so já much, viram you've muito, seen vocês viram a glorification, glorificação aqui, yeah, aleijados everything andando, happening. tudo acontecendo. But they saw Mas the eles glory of viram a heaven. glória It's do near. céu que está próxima. And they E eles focused on the focaram heavenly nos treasure. tesouros That's the instruction celestiais. you have. Esta é a instrução que você tem. Isso deve te fazer focar no tesouro celestial, deve te fazer ver a glória que está vindo. Lembre-se da visão de 18 de outubro de 2021. Deve te fazer focar no testemunho que você terá. Isso deve te fazer em um coração contrito e humilde, quebrantado. Focar em uma vida cristã sacrificial. Deve te fazer acumular os seus tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 24, Colossenses 1, de 1 a 7. Colossenses 3, de 1 a 7. Isso deve te despertar para a sobriedade, para ser sóbrio e a realidade do céu. Deve te despertar para a sobriedade, para ser sóbrio em relação à realidade do lago de fogo também. Então, estas pessoas que eu vi subindo, Deus abriu seus olhos enquanto eles estavam aqui, eles viram a verdade. Deus colocou a sua afeição sobre eles e revelou para eles o tesouro da eternidade no céu. Então, eles escolheram um estilo de vida que buscou isto. O Deus Todo-Poderoso abriu o coração deles para os tesouros ocultos da santidade. O Deus Todo-Poderoso abriu os corações deles, e os olhos deles, e os ouvidos deles, e eles buscaram, eles perceberam o tesouro do reino de Deus vindouro, e então eles viveram por isso. Este é o resumo da mensagem do arrebatamento que nós vimos. Quando nós voltarmos, vai ser muito poderoso, então eu agora vou dar a mensagem de hoje. Aleluia! Eu simplesmente resumi hoje o que é o arrebatamento. Para que agora vocês possam entender que isso é a sua porção, isto é para vocês. Então agora nós podemos entrar no porquê eles estão chorando e implorando. Quando nós olhamos a tribulação, que o Senhor os abençoe toda Arabá. Para vocês que estão sintonizados, que querem receber Jesus, alguém que tem que fazer alguma coisa, se você tem que correr e talvez eu não te veja novamente, enquanto você está sentado, onde estiverem em casa, repitam esta oração e digam: querido Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Senhor Jesus, por vir e morrer por mim e ressuscitar por mim. Senhor, obrigado por me enviar o Espírito Santo para me dar poder e ajudar-me e guiar-me e conduzir os meus passos até que eu entre no eterno reino de Deus. Senhor, prepara-me para o teu retorno e usa-me neste tempo para alcançar o mundo com o evangelho de Jesus. Senhor, dá-me zero tolerância ao pecado. E deixa-me viver a minha vida em prontidão, em preparação, em alerta, de guarda, vigiando pela gloriosa vinda do Messias, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Obrigado. Vamos celebrar. Amados, o profeta do Senhor anunciou um pequeno intervalo para as pessoas tomarem uma água e eles voltarão para dar a mensagem de hoje. Mas neste intervalo, se houver discussão na rádio,